996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais, @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa do país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais, @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time... Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. Nosso show está no ar. O nosso show está no ar. No campo o jogo vai começar. A galera toda vibrar. Ondas do rádio a transmitir. A emoção vai invadir. Futebol puro é de arrepiar. Aqui a gente vive a paixão. Cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado. Com a bola rolando.
Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 7 da noite, mais 11 minutos. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Corsato. Salve, salve, torcedor, ligado, conectado com o portal Futebol Interior. Está no ar mais uma jornada esportiva neste sábado, hoje 28 de junho de 2025. Destaque para a Série C do Campeonato Brasileiro. Sequência da competição é a 10ª rodada. A Ponte Preta vai no Willie Davis, em Maringá, encarar a equipe do Maringá. A bola rola às 7h30 da noite. Confronto que nunca aconteceu. Primeira vez que essas equipes se enfrentam. Você acompanha tudo aqui no portal Futebol Interior com a narração do Carlos Corsato, com as reportagens do Pedro Lino, na mesa de som o nosso Eduardo Bolacha, grande Bolacha, comandando a segunda jornada esportiva para você aqui no portal Futebol Interior, na Rádio X Alphaville conosco e também na Valinhos FM neste sábado à noite. Tudo pode acontecer hoje, 28 de junho de 2025, com a direção do Arthur Eugênio e do Elcio Paiola. Vamos juntos aqui no portal Futebol Interior, Rádio FI, também na Valinhos FM e ainda na Rádio X Alphaville. Na Valinhos FM, a presidência do Wagner Faneco, a direção é do Décio Reis. Um grande abraço para vocês que acompanham em 87,9. 7h30 da noite, a bola vai rolar, você vai se ligar aqui no portal Futebol Interior. Lembrando que você que está na nossa live lá no YouTube, aproveita já para compartilhar a transmissão, para dar o joinha. De repente, se quiser gastar uma bala aí, manda aquele chat legal e a gente vai falar de você aí, tá bom? Sendo torcedor da Ponte Preta ou não, fique à vontade para participar. Tem também daqui a pouquinho a enquete de quem vence o jogo, a gente vai estar liberando lá no YouTube e é claro, você participa com a gente. Se não está inscrito no canal, está chegando com a gente agora aqui no YouTube Futebol Interior, se inscreva no canal, clica lá no sininho para receber as notificações das nossas transmissões. A bola rola daqui a pouquinho, 7h30 da noite, você vai se ligar para a concessionária Sim, Restaurante do Dadá, conosco Hipercap Brasil, Clube Concórdia e Portal Futebol Interior. 7 da noite, mais 13 minutos. Hora de girar a nossa equipe que traz para você informações de Maringá e Ponte Preta. Repórter Pedro Lino. Trazendo as primeiras informações da macaquinha da Ponte Preta que busca a recuperação nessa competição. É você, grande abraço, boa noite, presidente Pedro Lino. Boa noite, Marcelo Corsato, Carlos Corsato, o Bolacha que está na mesa de som. Muito boa noite para os amigos que estão na transmissão de Maringá e Ponte Preta e Maringá. A bola rola às 7h30 da noite no estádio Willie Davis. A Ponte Preta, Marcelo, está 2 jogos sem vencer. Foi derrotada pelo Ipiranga em casa por 1-0 e um empate com o ABC em 0-0. A Macaca ocupa a 3ª colocação com 17 pontos. A Ponte Preta já está escalada, Marcelo, mas daqui a pouco a gente fala. Muito bem, e o destaque do adversário da Ponte Preta pela primeira vez esse confronto, o que você fala, o que você conta do Maringá do Paraná, hein, Pedro? O Maringá está a 2 jogos também sem vencer, teve um empate em casa com o Ituano e também uma derrota para o Náutico na última rodada por 2-1. O Maringá é o 8º colocado com 13 pontos e o Maringá, Marcelo, está 11 jogos sem perder no Willie Davis. Muito bem, a Ponte Preta aqui fora de casa vai bem na competição, em casa vem tropeçando. A Macaca nesse momento, depois da vitória do Londrina por 4-0 na Arena Pernambuco contra o Retrô, perde a 2ª colocação também nesse momento, é a 3ª colocada. Londrina é o primeiro com 19, Caxias é o segundo 18, a Ponte é a 3ª com 17 pontos. A Macaca, se empatar, ela não vai conseguir recuperar a 2ª colocação, porque ela ficaria com 5 vitórias e o Caxias
Caxias já tem 6 vitórias. Daqui a pouquinho eu vou passar o restante da rodada. Você acompanhou a primeira transmissão deste sábado. Guarani e CSA, vitória do Guarani no Brinco de Ouro pelo placar de 1-0. E agora para transmitir o segundo jogo da noite de sábado aqui no placar, no portal Futebol Interior, a gente tem ele que vai trazer todas as emoções desse jogão no sabadão. Carlos Corsato. Fala, mais feio que eu, boa noite. E aí, Corsato, grande abraço pra você, boa noite pra toda a nossa equipe envolvida aqui na transmissão, boa noite pra você que tá ligado conosco aqui nos canais de Futebol Interior, na Valinhos FM e na X Alphaville. Não gostei da escalação, pra mim o Elvis tem que ser titular do time, mas tomara que o Alberto Valentim esteja correto com essa escalação que ele põe em campo e que a Ponte Preta consiga mais uma vitória fora de casa, Corsato. Ah, tô com você também, não curti a escalação não. Não curti a escalação da Macaca. Vamos fazer o seguinte, vamos pagar um intervalo e aí a gente já volta com a ficha técnica do jogo, trazendo mais informações pra você e, é claro, abraçando você que tá no YouTube. Futebol Interior dando aquela moral pra gente. 10ª rodada, Série C do Campeonato Brasileiro. É aqui, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol
Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Marcelo Corsato. Excelente noite pra você, 7 da noite mais 19 minutos. Já já a bola vai rolar no Willie Davis em Maringá. Tem Maringá e Ponte Preta, 10ª rodada Série C. Campeonato Brasileiro. Já já tem a ficha técnica do jogo. Mas antes, deixa eu abraçar aqui o Cláudio Michelon, jogadores de Master do Quinto Piracicaba prestigiando a transmissão. Um abraço pra rapaziada de Pira. O Akira Miyamoto, boa noite time FI. Vai Macaca, Valentim deve ter... ver algo que eu não consigo ver no tal de Lucas Cândido. Elvis no banco, o Francisco Ferreira, vai Macaquinha, Silvio Seiko. Lucas Cândido pode fazer 8 gols hoje e salvar 5 gols. Mesmo assim, não consigo ver bola para ele ser titular intocável desse time. Rapaziada, parece pelo menos que nesse momento com a gente, comigo e com o Carlos na escalação da Ponte Preta aqui. O Batata Ponte Preta. Batata hoje estava lá no time, no jogo do time do Sub-15, né? Ponte venceu por 3-0. Fala que tá ligado. O Edmundo dos Santos, Paraná City, no Paraná, Maringá 2-1. O Carlos Lemos Matozinho, Emerson Santos e Lucas Cândido não podem jogar na Ponte. Só bola para trás, contra-ataque para os adversários. Não é vertical, não consegue arrumar o meio e passar para frente. Hoje eu e meu filho acompanhamos o Sub-17, é Sub-17, verdade, em Rio Preto. Temos garotos bons de bola na base. A Ponte tem uma boa categoria de base, né, o Batata? O Carlos Lemos, a Ponte tem que vencer de qualquer jeito hoje, mesmo com esse treinador defensivo e retranqueiro, futebolisticamente dizendo, diz ele aqui. Abraço a todos, o João Batista de Paulo, Marcelo Borges, boa noite nobres amigos, Pedro Lino, Marcelo e Carlos, melhor equipe sempre. Wilson Correia, boa noite nação, o Sidney Dias está com a gente, o José Henrique Aguirre, o Alexandre Cristiano, a Glauci Elaine, o Roberto César Santos, valeu, todo mundo com a gente aqui, não vai dar para ler as mensagens pelo adiantado da hora, a gente tem que trazer a ficha técnica do jogo para você ficar sabendo os artistas que vão fazer o espetáculo para você. Daqui a pouquinho, 7h30 da noite, tem Maringá, tem Ponte Preta. E agora a gente traz a escalação das equipes para você. Ficha técnica do jogo. A Ponte Preta está pronta, definida e escalada para enfrentar o Maringá às 7h30 da noite no estádio Willie Davis em Maringá, e vai a campo com Diogo Silva 12 no gol, na lateral direita 2 Maguinho, na zaga 34 Wanderson e 18 Emerson Santos, na lateral esquerda 15 Arthur, no meio 25 Lucas Cândido, 21 Dudu, 36 Léo Kovic e na frente 29 Everton Brito, 7 Jean Dias e 9 Gé. O repeteco da Macaca, Diogo Silva, Wanderson, Arthur, Emerson Santos, Maguinho, Lucas Cândido, Dudu, Léo Kovic, Everton Brito, Jean Dias e Gé. Caso o técnico Alberto Valentim queira fazer alguma mudança no decorrer da partida, o banco de reservas da Macaca tem 1 Pedro Rocha, 6 Sérgio Rafael, 10 Elvis, 17 Jonas Toró, 20 João Gabriel, 27 Luiz Felipe, 33 Darley Santos, 35 Diego Tavares, 37 Serginho, 55 Léo Oliveira e 77 Bruno Lopes. Ponte Preta vai a campo toda de branco, com a faixa preta no peito. A Macaca nesse momento terceira colocada da Série C do Campeonato Brasileiro. 17 pontos, 9 jogos, 5 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Marcou 9, sofreu 7. Tem 2 gols de saldo, 62% de aproveitamento. 11ª rodada, atenção, hein? Jogo da Ponte Preta na 11ª rodada vai acontecer na segunda-feira, dia 7 de julho. A Ponte pega o time do Tombense no Majestoso às 7h30 da noite. Futebol interior. O Maringá, que está 11 jogos sem perder no Willie Davis, vai a campo com 1 Tony no gol. Na lateral direita, 23 Max Miller. Na zaga, 13 Tito e 18 John Alexander. Na lateral esquerda, Ronald Carvalho com a 3. No meio, 14 Buga. 5 Evanderson. 36 Vinícius Amaral. E na frente, 7 Negueba. 29 Raí Natalino. E 11 Robertinho. O repeteco do Maringá, Tony,
Max Miller, Tito, John Alexander, Ronald Carvalho, Buga, Evanderson, Vinícius Amaral, Negueba, Raí Natalino e Robertinho. Caso o técnico Jorge Castilho queira fazer mudanças, 25 Guilherme Neto, 2 Cristóvão, 15 Parrudo, 19 Júlio Rodrigues, 21 Vitinho, 22 Rafinha, 27 Ibson, 30 Danielzinho, 35 Pingo, 40 Caio Alberto e 99 ele que já passou pela macaca, Maranhão. Isso, nesse momento a execução do hino nacional brasileiro no Willie Davis, o Maringá, o 8º colocado na competição. 13 pontos em 9 jogos, 3 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Marcou 14, sofreu 13, tem 1 de saldo, 48% de aproveitamento. Na 11ª rodada, o Dogão vai ao Colosso da Lagoa no domingo, dia 6 de julho, 7 da noite, pegar o Ipiranga. Arbitragem. A arbitragem fica por conta de Luiz Augusto Isni, de Santa Catarina. O assistente número 1, Bruno Miller, também de Santa Catarina. O assistente número 2, Hector Andrew Lisboa Jaques, também de Santa Catarina. E o quarto árbitro, Kleber Ariel Gonçalves Silva, do Paraná. Ficha técnica do jogo. 7 da noite, mais 27 minutos, tudo pronto para a bola rolar daqui a pouquinho no Willie Davis. É a 10ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Abraço pro Aparecido Alves. Boa noite, equipe, aqui em São Mateus com meu amigo Manuel, tomando aquela que tem um colarinho e curtindo a transmissão dessa equipe. Show de bola. Bola para cima. O Osmar Dangar também está acompanhando a gente aqui. Valeu, o Nico. O medo predomina nesse time. Que tenhamos sorte, meus amigos. Grande transmissão para vocês. Obrigado, Nico. Aquele abraço, obrigado pela audiência e pela companhia. Bom, antes até de passar o comando pro Carlos, que vai transmitir o jogo, destacar para você então essa Série C, 10ª rodada. Já tivemos o Retrô perdendo em casa pro Londrina. 4-0 o Retrô, que foi um dos times que mais contrataram nessa janela pequenininha que teve aí, né? Mas parece que não tá dando muito resultado no momento, não. 4-0 Londrina, que nesse momento é o líder do campeonato com 19 pontos, tá? O Guarani venceu com transmissão aqui do Portal Futebol Interior, o CSA pelo placar de 1-0. Além desse jogo da Ponte Preta contra a equipe do Maringá, que você vai acompanhar na narração do Carlos Corsato, reportagens do Pedro Lino, você também estará por dentro no placar ao vivo de São Bernardo e Anápolis, 7h30 da noite, no 1º de maio. Amanhã, 4h30 da tarde, no Orlando Scarpelli, rola a bola para Figueirense e Confiança. No mesmo horário, no Frasqueirão, em Natal, tem ABC e Ipiranga. Amanhã também, só que um pouquinho mais tarde, às 7 da noite, em Tombos, Tombense pega o Náutico. No mesmo horário, o Caxias, no Centenário, encara o Ituano. Na segunda-feira, vamos ter um jogo 4 da tarde. Lá no Domingão, o Floresta pegando o Brusque. E na segunda também, às 7h30 da noite, o Itabaiana encara o Botafogo. Repito, a Ponte Preta, 3ª colocada, 17 pontos. Se vencer, ela vai a 20 e retoma a liderança do campeonato. Só que tem que, é claro, esperar o resultado do jogo do Caxias. A Ponte vencendo, o Caxias pode até empatar a sua partida, que mesmo assim a Ponte fica... termina a 10ª rodada na liderança da competição. Abraço para você que está na X Alphaville, você que está na Valinhos FM e você que nos acompanha através do YouTube do Futebol Interior e no nosso canal de áudio. São 7 da noite, mais 29 minutos. E agora ele vem aí e assume o comando da jornada esportiva Futebol Interior. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, ao lado do Marcelo Corsato aqui, do Pedro Lino, do Eduardo Rodrigues, o Bolacha, e ao seu lado, obrigado pela audiência, você no YouTube Futebol Interior. É muito bom ter a sua companhia, para você ligado também em FM 87.9, para você ligado na Rádio X Alphaville, muito obrigado pela audiência. Bom, só para lembrar aqui, né, que Maringá, que é uma bela cidade, hein? Que cidade bonita que é Maringá. Tem 3 times, Maringá. São 3 times lá na cidade de Maringá. Esse é o Maringá FC. Ponte Preta nunca jogou com esse Maringá FC aí. Foi fundado no dia 7 de julho de 2010.
tem como mascote o cachorro, por isso que é chamado de Dogão. Tem também, esse tá na primeira divisão do Paraná e na Série C do Campeonato Brasileiro. Tem também o Galo Maringá. Não é o mais velho time lá. Esse Galo Maringá, ele era o antigo Aruco. Foi fundado em 2020, 18 de dezembro de 2020, e o mascote é o Galo Samurai. E tem o Grêmio Maringá. Esse Grêmio Maringá a Ponte já enfrentou. Esse é o Grêmio Maringá mais antigo, né? Portanto, o mais tradicional, só que ele está na terceira divisão do Paraná. Foi fundado em 7 de junho de 1961. Aliás, o último jogo da Ponte em Maringá foi em 1982, no WD aí, no Willie Davis. No dia 20 de 1 de 1982, a Ponte empatou em 0-0 pelo Campeonato Brasileiro. E aí, esse Maringá, que é o Grêmio Maringá, que hoje está na terceira divisão, foi o time que a Ponte Preta enfrentou. Então é bom a gente sempre detalhar isso, né? Que esse é o terceiro time de Maringá, o Dogão. Ou o segundo, né? Pela ordem de fundação. O primeiro, o Grêmio Maringá. O segundo, o Maringá FC, que é esse que a Ponte Preta enfrenta hoje. E o terceiro, o Galo Maringá, que foi fundado em 2020 com o nome de Aruco. Mas aí depois mudou para Galo Maringá, todo mundo jogando no estádio municipal, o Willie Davis. Daqui a pouco a gente conta mais, fala mais desse estádio. Posse de bola no primeiro tempo do time da Macaca, que vai ficar à direita do seu aparelho. O Maringá à esquerda, apita o árbitro. Tem bola rolando no campo da FI. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Vem comigo, torcedor, porque é hora. Printa a tela comigo, torcedor de futebol. Vai, Ponte, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Vem o time da Macaca, bola aqui pela ponta, bola com o Dudu. Voltando ao time hoje, ele toca a bola aqui para Maguinho, jogando numa linha um pouco mais à frente, toca a bola para Dudu, o camisa número 21 da Macaca. Ponte toda de branco, faixa preta no peito, tenta fazer o passe, procurar ali o Everton Brito. A zaga chega para tirar, a gente vai identificar aqui os jogadores do Maringá. O cabelo descolorido ali, o Negueba, vai pelo setor de ponta esquerda, deixou o Wanderson na saudade, vai para a linha de fundo, fez o cruzamento, levantamento na boca do gol, sobe a zaga da Ponte com o Emerson para tirar, a bola volta, Wanderson tira, vem Lucas Cândido, briga Emerson, briga Lucas Cândido, falta. O jogo tá parado, Luiz Augusto Silveira Disney, árbitro catarinense, está marcando a primeira falta do jogo, é falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança no campo de defesa. Macaca atacando à esquerda do seu aparelho, seja ele qual for. Já o time do Maringá atacando à direita. Se estivéssemos no estádio Moisés Lucarelli, tirando a cabine de imprensa como detalhe, né? Também as sociais da Ponte Preta, a Ponte estaria defendendo o gol da linha do trem. Vem o time do Maringá, levantamento na boca do gol, toca de cabeça do Emerson para trás. Diogo Silva levanta voo, pousa com ela em seus braços, o goleirão da equipe da Ponte, todo de vermelho, coloca a bola aqui pro campo de ataque, bola no campo de ataque, bola pro Gé na disputa de bola ali com o jogador da equipe do Maringá, ficou pedindo posse de bola para ele, o árbitro tá marcando lateral para a equipe do Maringá, fazer a cobrança lá pelo setor de ponta esquerda. É lateral para a equipe do Maringá fazer a cobrança, quase 2 minutos passados deste primeiro tempo. 0-0 é o jogo. Vem para fazer a cobrança do arremesso, Manuel, camisa número 23, que é o Max Miller, jogando lá pelo setor de ponta esquerda. Time do Maringá, né, a escalação a princípio seria com 3 zagueiros, mas o Max Miller que tá batendo lá os laterais, então acredito que ele vai jogar lá pelo setor de ponta esquerda, pela ala esquerda, o camisa número 23, o Max Miller. Vem ele para fazer a cobrança, a equipe do Maringá jogando com um uniforme parecido com o uniforme do América Mineiro, né? Calção meias pretas, mas a camisa com faixas na vertical, verde e preto, e o número branco às costas. Bola para a equipe da Ponte, o árbitro tá parando para marcar mais uma falta. É falta para a equipe da Macaca fazer a cobrança, falta em cima do Everton Brito, que hoje tá jogando na vaga do Elvis. Tomara que o nosso treinador Alberto Valentim, de 50 anos, esteja correto, né? Porque ele tira o Elvis do time da Ponte. E foi falta, né? Falta ali do camisa número 14, o Buga cometeu falta, o jogo tá parado. É falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Falta cobrada a bola aqui pelo meio. Bola para Diogo Silva. Diogo Silva com a perna direita, ele põe essa bola aqui no campo de ataque, procurava a bola ali pro Maguinho. Maguinho faz a finta, tenta fazer o passe, veio para cima dele aí o Negueba, a bola acaba saindo para lateral para a equipe do Maringá fazer a cobrança. O Maringá FC fazer a cobrança lá pelo setor de ponta esquerda. Ingressos hoje, né? O mais barato a R$20. E detalhe, hein?
O setor visitante também, R$20. E a torcida visitante pode também pagar meia se levasse 1 quilo de alimento não perecível. Portanto, hoje, ingresso a R$20. Também tem no setor coberto ingressos a R$40, ou seja, meia entrada a 20. E tem no setor, um outro setor lá de R$30, R$15 a meia entrada. Bola pra ponte, Dudu bate na bola, procurava o Maguinho, chega a zaga da equipe do Maringá, tira, põe bola pro campo de ataque. A bola foi espichada, aí vem o Raí, Natalino, que é o centroavante do time. Vai ficar a bola fácil ali pro Diogo Silva. Sai do gol para fazer a defesa do goleirão da Ponte. Para você ligado aqui na X Alphaville, Valinhos FM, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Forçado. Vai lá no YouTube, Futebol Interior. Eu quero a sua participação conosco. Chamou, falou. Pedroca. Preço bom, né? Ainda mais lá naquela região do Paraná, que costuma ser mais de 100 o ingresso. R$20, R$40, preço bom para a torcida tanto da Ponte como do Maringá estar presente no Willie Davis. Sem contar que Maringá é uma cidade linda, mas linda mesmo, viu, gente? Eu tive em Maringá no ano passado. Que cidade bonita, cara. Cidade bonita mesmo lá do Paraná. Bola para a equipe da Ponte Preta no campo de ataque. Tony, que já jogou pelo futebol de Campinas, dá um bico na bola, tira. A bola vai ficar lá no campo esquerdo. Bola para Negueba, vem o Wanderson voltando ao time hoje. Aí a bola acaba saindo. O Wanderson foi com o braço nas costas do jogador da equipe do Maringá, mas o árbitro deu só posse de bola para a equipe da Ponte. Posse de bola para a equipe da Macaca fazer a cobrança. Esse estádio foi inaugurado no dia 12 de maio de 1957 e reinaugurado em 1976, no dia 12 de outubro. A partida inaugural, atenção, hein? Melhoramentos Futebol Clube 2, Londrina de Futebol e Regatas 2. Não teve time, pelo menos com o nome de Maringá, né? O Melhoramentos fui estudar, era um time lá de Maringá. Depois, na reinauguração, aí sim, o Grêmio Maringá jogou contra o Botafogo do Rio de Janeiro e perdeu pelo placar de 2-1. O primeiro gol na reinauguração foi do Paquito, do Grêmio Maringá. Esse é o estádio, que aliás é um complexo, né? É um complexo olímpico. Tem até um velódromo. Você sabe o que é velódromo, Marcelo? Não. Ô louco, como que você não sabe, Marcelo? Ele não sabe, pô. Não sabe. Tá certo você. Explica pra gente velódromo, aí nas Olimpíadas, né? Tem aquelas disputas de bike, né? Que eles correm como se fosse um circuito de Indy, né? Um circuito oval. É isso, é uma pista de bike, mas aquelas bikes bem velozes, né? Então é uma pista, segundo eu estudei, uma pista artificial de bike, né? Onde as bikes, né, que são feitas especialmente para isso, elas correm em sentido oval. Então é isso, é um esporte olímpico também, viu, Corsato? Mas é um complexo lá, muito bonito, inclusive o complexo Willie Davis, que é estádio municipal. Bola aqui pro campo de ataque, sobe a bola, chega a zaga da equipe do Maringá para tirar, a bola volta pra ponte, Dudu tentou fazer o passe, não conseguiu, aí vem Lucas Cândido no meio também, não pega, a bola fica ali pro time do Maringá, bola com o Robertinho, bico na bola, meu Deus, aí vem o Arthur, toca de cabeça, bola pro Diogo Silva, e o Diogo Silva pode sair pegar a bola com as mãos para ficar com ela. O Diogo Silva, que tá todo de vermelho, só chuteira e luvas brancas. Chamou, falou, Corsaro. Eu não sei se foi só naquele momento, né? Agora o Arthur tá aqui fazendo o terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, mas o Arthur, vários momentos desse começo de jogo, foi o zagueiro do meio ali. Vai a Ponte. E vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, pro Gé, foi absorvido ali pela marcação, chega a zaga da equipe do Maringá para tirar, a bola voltou com o Negueba, e o Dudu escorregou, a bola voltou aqui pelo setor de ponta direita, vem o time do Maringá, trabalhando bola com o Robertinho, sai da ponta, vem pro Menga, ele vira o jogo, faz o passe, abre o jogo, toca a bola aqui na ponta direita, olha o Robertinho, perna esquerda, levantou, tocou na boca do gol, toque de cabeça do zagueiro da Ponte para trás, a bola voltou pro time do Maringá, vai queimada ali, bateu pro gol, pra fora. Passa, vai embora. Rapaz, era o Ronald Carvalho, é isso? Tava na bola, ele bate pro gol, ela passa, vai embora na linha de fundo, mas o árbitro pegou ali, que pegou em alguém da Ponte, escanteio primeiro do jogo, Pedroca. Primeira boa chance do Maringá, começou com o Robertinho, camisa número 11, a bola sobrou pro 3, ele mesmo, Ronald Carvalho chutou,
A bola desviou no jogador da Macaca. É escanteio pro Maringá. 8 minutos do primeiro tempo. Segue 0-0 no Willie Davis. Negueba vem para fazer a cobrança do escanteio. O árbitro conversa ali com os jogadores da equipe do Maringá. Jogadores da Ponte também. Vai Negueba pra bola. Levantou, fechado, segundo pau. Diogo Silva saiu mal. Chega a zaga, tira a bola, voltou pro time do Maringá. Lucas Cândido briga. Dudu também briga. Chegou a zaga da Ponte. Chega Jean Dias, briga. Foi derrubado. Meu Deus do céu. Minha Nossa Senhora. Nossa Senhora do Majestoso, quase, uma palavra que o Marcelo gosta muito de usar, eu vou roubar de você, viu, Corsato? Que a Cidadela da Ponte vai no chão, porque o Vinícius Amaral tava ali pra fazer o gol. Goleirão Diogo Silva saiu mal nessa, hein, Pedro Lino? Goleirão Diogo Silva caçou mosquitos ali agora, o próprio jogador do Maringá tirou a bola. É falta pra Ponte Preta, Diogo Silva na bola, né? Já está rolando e a Ponte Preta no ataque, Marcelo. O atacante do Maringá bugou, hein, cara. Ele deu uma de zagueiro, hein. Ele mesmo tirou ali. Pô. Na verdade, ele é zagueiro. Ele bugou, ele deu uma de zagueirão pra nós, porque se ele mete a cabeçada na direção do gol, foi o que o Pedro falou, né? E você também narrou, o goleiro da Ponte tava vendidaço e deu uma bugada ao Vinícius, a sorte da Ponte, por isso que a Ponte não tomou o primeiro gol, viu, Carlos? Beleza, deixa eu abraçar aqui o João Melo. Tá dizendo que o Maringá vai ganhar pelo placar de 1-0. Ô, João, respeito pra ser respeitado, meu querido. Respeita aí, tá bom? Quem mais? A Vivi Vicente, vamos ganhar. O Ricardo Monteiro, boa transmissão. Quando você chama o seu adversário desse nome, ô João, você pede pra que também chame o time que você torce também desse mesmo nome, tá? Então, respeito é bom e eu gosto. Meu filho, bola ali pro Gé, trabalha a bola aqui na ponte, na ponta esquerda pro time da Ponte. Arthur tava na jogada, chegou a zaga da equipe do Maringá, mas o Arthur cometeu falta ali no jogador do Maringá. O jogo tá parado, é falta pra equipe do Maringá fazer a cobrança. O Ricardo Monteiro, boa transmissão, valeu Marcelo Borges, Vivi Vicente, Vivi. Fazer o quê, né? Boa noite a todos os pontepretanos. Obrigado aí pela audiência, Aparecido Alves. Boa noite, equipe, aqui em São Mateus com meu amigo Manuel. Tomando aquela que tem um colarinho e curtindo a transmissão dessa equipe. Show de bola. Bola pra cima, Macaca. O Osmar Dangar também. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque. Era pro Gé. Chegou a zaga da equipe do Maringá pra tirar. Bate na bola ali o Tito. Põe bola aqui pro campo de ataque. Procurava ali o Vinícius Amaral. A zaga da equipe da Ponte chega pra tirar. A bola voltou. A Ponte não ganha o meio campo, hein? Dudu, mas também com essa escalação, né? Só o Valentim que não sabia que não ia dar pra Ponte. Bola aqui na ponta esquerda pra Robertinho. Linha de fundo, fez a finta. Lelkovic tira. A bola volta aqui na ponta. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Toque de cabeça, fica pererecando a bola. Negueba tirou, a bola voltou pro time do Maringá. Bateu pro gol. Foi travado na hora do agora. Chega a zaga da Ponte pra tirar. Tira dali, joga a bola aqui pra ponta direita. Aí não tinha ninguém na Ponte. A Ponte toda recuada. Vai com o goleirão Tony, todo de amarelo. Sai do gol pra ficar com ela. O goleirão da equipe do Maringá. Trabalha a bola aqui na ponta esquerda. Vem o time do Maringá. Bola na ponta. Bola pro Raí Natalino. Raí Natalino vem na disputa de bola com o jogador da equipe da Ponte. Fica esperando a bola sair. A bola não saiu. A bola voltou pela direita. A bola pra Maguinho. Campo de defesa. Ele bate na bola. Põe bola aqui pro campo de ataque. A Ponte não acerta nada nesse começo de jogo, hein? Corsato. Coisa horrorosa. O Gé tá sozinho ali. Não tinha ninguém da equipe da Ponte. Pois não. Chamou, falou. Um abraço pro Marcelo Borges aqui. Eu realmente confundi. É caçou borboleta. Falei caçou mosquito, mas é caçou borboleta. Um grande abraço pro Marcelo Borges, que está sempre na transmissão. Mas você podia falar caçou mosquito também, ué? Por que não? Tem aquelas raquetinhas que dá choque. O que o pessoal fala, né? Caçou borboleta. Mas dá pra dizer que tá errado, não, pô? Valeu, Osmar Dangar, tá ligado com a gente, o Sidney Dias da Silva. Valeu, Sidney. Obrigado aí pela audiência, viu? Seja bem-vindo à nossa transmissão. João Batista de Paula, Carlos Lemos Matozinho, o Batata Ponte Preta, o Edmundo dos Santos, Silvio Seico, grande Silvião. Ô Silvião, um abraço, obrigado pela audiência. Bola para Negueba. Negueba vem na disputa de bola por baixo. Chega a zaga da equipe da Ponte. Emerson Santos foi pra cima ali do Negueba. Cometeu falta, ele falou que foi na bola, mas, cara, só se foi na bola do tornozelo do jogador da equipe do Maringá. Olha lá, ó.
Não pega na bola nem a pau. Esse Negueba é bom, hein? Bom jogador. Bom jogador. Ele se movimenta bastante. Geralmente joga pelo lado esquerdo, mas ele flutua também. O time do Maringá tem um ataque rápido, a Ponte tem que tomar cuidado. Robertinho, vem ele para fazer a cobrança da falta. Passamos de 13 minutos passados desse primeiro tempo. 0-0 Maringá Ponte. Ponte Maringá. O estádio tem capacidade para 16.226 torcedores. Tem gol. E está localizado no Complexo Esportivo Jaime Canet Júnior. Já o Marcelo informa, placar ao vivo, porque vem Negueba pra bola, levantou, tocou na boca do gol, jogada aérea, sobrou pra equipe do Maringá, vai fazer, bateu pro gol, espalma Diogo Silva! De novo, o Ronald Carvalho, bate perna direita, sensacional, fantástico! Diogo Silva salva a Ponte. Era gol, era bola na rede, Diogo Silva, espalma, escanteio pros caras, escanteio pro Maringá, vem pra fazer a cobrança ali, o Bulga, pra fazer a cobrança do escanteio, o segundo escanteio do jogo, levantou, tocou na boca do gol, toque de cabeça pra fora, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta pra equipe da Ponte fazer a cobrança. E aí, Corsato, a rede balança, placar ao vivo, Futebol Interior informa. No 1º de maio é gol do São Bernardo pela Série C do Campeonato Brasileiro. Rodolfo, 11 minutos do primeiro tempo, vai pra rede. Agora, São Bernardo 1, Anápolis 0. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior, Valinhos FM, Rádio X, Alphaville. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Eu falei do velódromo, né? Mas não falei que tem um parque aquático nos Complexo Esportivo Jaime Canet Júnior. Tem o ginásio Valdir Pinheiro e o ginásio de esportes Chico Neto, além do estádio Willie Davis. Bola aqui pela ponta esquerda, bola pra Ponte. Arthur, chuteira azul. Ele põe bola aqui pro campo de ataque. É pro Gé, disputa a bola sobrou pra Macaca. Jean Dias vai queimar dali, bateu pro gol. Tony pegou. Bateu mascado. Tony sai do gol para fazer a defesa. O Tony que defendeu o Guarani há 3 anos atrás. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. O Eduardo Rodrigues já meteu o dedo na mesa de som dos canais Futebol Interior. Mandou 15 minutos passados deste primeiro tempo. No regressivo, 30 minutos para terminar o primeiro tempo de jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Série C, Brasileirão 2025. Sabadão à noite no Willie Davis, te contei não. Maringá 0, Ponte também 0, placar ao vivo, Futebol Interior, vai Corsato. É o segundo gol do São Bernardo pela Série C. Agora São Bernardo vence o Anápolis pelo placar de 2-0. Mais cedo, com transmissão do Portal Futebol Interior, o Guarani venceu o CSA pelo placar de 1-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Deixe o seu sorriso mudar o mundo, mas não deixe o mundo mudar o seu sorriso. Ô Corsato, 16. Primeiro tempo, não tô gostando do jogo da Ponte não, hein, cara. Não, tá. A Ponte tá tentando algumas estocadas, principalmente com o Gé, mas o Maringá é melhor. Se não fosse o Diogo Silva, a Ponte já tinha tomado um gol aí. Tem que ficar mais atenta, ficar mais esperta. O Maringá merece o resultado positivo, por enquanto tá jogando mais do que a Ponte. O Maringá é melhor que a Ponte no jogo, Carlos. Bola pra equipe da Ponte, Wanderson põe a bola aqui no campo de ataque, daqui a pouco o Pedro Lino, porque ele toca a bola pro Gé, fez a finta, virou, tocou pro Everton Brito, vem Gé, briga com a bola, chega a zaga da equipe do Maringá pra tirar da bola, voltou, Wanderson dá um bico nessa bola, põe bola pro campo de ataque, Tony. Fica com ela o goleirão da equipe do Londrina, do Maringá, chamou, falou. São 4 pendurados de cada time, do Maringá, os pendurados Buga, Juan, Cristóvão e Maranhão. Desses 4, só o Buga tá no time titular. Da Ponte Preta, Maguinho, Simon, Léo Oliveira e Diogo Silva. Desses que você falou, 2 titulares e 2 reservas do time da Ponte Preta. Bola aqui na ponta esquerda, bola para Robertinho. Robertinho fez a finta, vira, toca a bola para Negueba, é o que mais pega na bola, hein? Ele virou, trabalhou bola na ponta pro Evanderson, vai queimar dali, bateu, vai bater pro gol, chegou a zaga na Ponte para tirar. Meu Deus do céu, a bola volta para Robertinho, Lucas Cândido não pega, Robertinho vai queimar dali, bateu pro gol, foi travado, chegou o Everton Brito, não conseguiu dominar, a bola voltou na ponta esquerda, vem o time do Maringá, vem trabalhando bola de novo pro Negueba, tá lá na ponta esquerda, rapaz, com 17 minutos que esse Negueba já tocou na bola, meu Deus, bola pra Evanderson, toca ali, bola na ponta, sai jogando para Vinícius Amaral, ele vira o jogo aqui na ponta direita, toca a bola para John Alexander.
apesar do nome, né? O John Alexander, ele é brasileiro, tá? Aliás, ele nasceu em Guarulhos, tem 22 anos, foi contratado para essa Série C, era jogador do América, aliás, é jogador do América Mineiro, tá emprestado aqui para a equipe do Maringá Futebol Clube, Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Tem superchat para você participar também por aqui, tá bom? Manda sua mensagem pra gente aqui no YouTube. Inês Benigna. Boa, macaca. Boa, abraço para você, obrigado pela audiência, Inês. O José Augusto também tá ligado conosco. Valeu, Ricardo Monteiro. Também tá com a gente aqui o Osmar Dangar. Muito obrigado pela audiência. A bola volta aqui pelo setor de ponta direita, é bola pra Ponte. Bola pra Macaca. Bola pra Ponte, na direita, Maguinho faz o passe, toca a bola pra Gé, mas aí o árbitro já tá parando para marcar um impedimento. Aí o Gé vai conversar lá com o auxiliar número 2, o Hector Andrei Lisboa Marques, mas é melhor você não conversar muito com ele não, viu? Porque pode ser que ele mande um cartão aí na sua venta, aí vai ficar complicado, viu, Gé? Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Informação. Chamou, falou, Pedro Lima. Cerca de 50 ponte-pretanos que estão no Willie Davis acompanhando Maringá e Ponte Preta. E Corsato, na quarta-feira eu estive no CT da Ponte Preta lá no Jardim Olina. O clima parece estar bom, viu? Entre os jogadores, o Jean Dias deu entrevista e tem falta pro Maringá. Arthur fez a falta ali no jogador da equipe do Maringá, o jogo tá parado. A Ponte não tá achando a bola. O Maringá é muito, mas muito superior ao time da Ponte. A Ponte não tá conseguindo achar a bola. Eu falei na hora da macaca e vou repetir aqui, né? Eu não sei o que o Valentim vê no treino, que a gente dentro do jogo a gente não consegue ver. Por exemplo, o que carimba, né, o Lucas Cândido como titular desse time? Por que o Elvis perdeu a posição no time titular? Sabe? Umas coisas que eu não entendo, né? Sem contar o Dudu também, que é um tapa na cara da torcida da Ponte, colocar o cara para jogar de titular depois de tudo que ele fez. Vem para fazer a cobrança na falta o Robertinho aqui na meia. São 2 escanteios para a equipe do Maringá no jogo. O Eduardo Rodrigues já marcou 20 minutos. Robertinho para bola aérea. É pesada do time do Maringá. Levantamento na boca do gol. Passa, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta para o Diogo Silva fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você. Tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. Ai, como passa. Portanto, aproveite o tempo que passa. Quase 21 minutos passados deste primeiro tempo. 24 minutes para terminar no primeiro tempo de jogo. No giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol para você. Série C, Campeonato Brasileiro, Willie Davis. O Willie Davis na Bela Maringá, no estado do Paraná, te contei não, 10ª rodada, Série C Brasileirão, Maringá e Ponte 0-0, Corsato. Segundo gol do São Bernardo, Carlos, lá no 1º de maio, foi marcado pelo Dudu Miraíma, a 16 minutos do primeiro tempo. São Bernardo vence o Anápolis pelo placar de 2-0, também pela Série C mais cedo. O Retrô perdeu em casa 4-0 pro Londrina. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Muito prazer, eu sou o Carlos Corsato e o Diogo Silva agora deu uma esparada, hein? Pelo amor de Deus, a sorte no taco. É que o atacante do Maringá não estava esperto. Bola pra Ponte, vem Everton Brito, foi pro chão, falta. Aliás, ele podia escolher, né? Falta lá na ponta esquerda do Buga ou a falta aqui no meio do camisa número 5, o Evanderson. Ele marcou... Não, ele só deu lateral pra Ponte, não deu falta não. Não, ele deu falta sim. Esse é um replay aí. Falta pra Ponte, fazer a cobrança lá pelo setor de ponta direita. É falta pra Macaca, caminhando pra metade, na metade do jogo. Ponte e Maringá e Ponte vão empatando pelo placar de 0-0. Canais Futebol no Interior. Rádio XFM, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Jean Dias, vem ele para fazer a cobrança na falta para a equipe da Macaca, para a equipe da Ponte. É a Macaca contra o Dogão.
A Macaca contra o Dogão no jogo dos mascotes Maringá e Ponte Preta. Jean Dias, vem ele para fazer a cobrança da falta para a equipe da Macaca. Vai Jean Dias para a bola, vai levantar. Levantou, tocou na boca do gol, sobrou pro Gé, vai queimada ali, bateu pro gol, para fora. A bola passa, vai embora. O Gé dominou, virou com a perna direita, bateu pro gol, meias arriadas ali do Gé. Ela foi embora, mais uma finalização do time da Ponte Preta. Não foi o Gé não, foi o Wanderson. Camisa número 34. O zagueirão da Ponte que chegou lá como atacante. Mas foi o Wanderson que bateu nela, Pedrolino. Tava lá Gé e Wanderson, a bola sobrou pro Wanderson. Ele chutou pra fora, é tiro de meta pro Maringá. Tony na bola, 23 minutos do primeiro tempo. Segue 0-0 no Willie Davis. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior, lá pros antes. É só pagando que eu leio a mensagem, viu? Pode mandar mensagem à vontade, mas não vou ler não. Bola aqui no campo de ataque. Se quiser mandar um superchat, aí fique à vontade que a gente lê. Bola pro Gé. Gé trabalha a bola aqui na ponta, na marcação. Chegou a zaga da equipe do Maringá para tirar. A bola volta aqui na ponta esquerda. Vamos ver quem é que vai tirar. É o Arthur. Tá o Arthur lá, perna esquerda. Bate na bola, tá retornando ao time hoje o Arthur. A bola voltou. Gé foi pro chão. O árbitro tá parando para marcar a falta. Falta pra Ponte fazer a cobrança meia esquerda. Campo de ataque. A Ponte que já tem aí um jogador já apalavrado, né? Para inscrever na próxima janela, na janela de verdade, né? Que era a janela que já estava programada, que abre a partir do dia 10 de julho e vai fechar só em setembro, que é o atacante Luiz Felipe, que estava no Mirassol, que pertence ao Atlético Mineiro. Jogou pouco esse ano. Jogou bem pouco, jogou pouco no Mirassol, mas é um atacante de velocidade que a Ponte busca. Aliás, a Ponte busca 2 atacantes de velocidade, a Ponte busca mais um zagueiro e busca também um meio-campo ali para revezar com o Elvis. A informação que eu obtive é que a Ponte vai contratar entre 4 e 5 jogadores. Aliás, nós falamos isso na Hora da Macaca da semana retrasada, né, Marcelo? Isso, e tem outra também que a Ponte... Informação do presidente da Ponte Preta, palavras dele, a Ponte deve anunciar no primeiro dia da janela 2 reforços. Ô, Corsato, chamou, falou. Encontrei uma pessoa hoje na academia e ela me disse que passou um bom nome de um volante, só que não quis falar o nome de um volante que pode estar chegando na Macaca. Eu vou Mais um volante, eu vou dar uma pesquisada aí entre essa semana. E na semana que vem eu trago pra vocês. Volante a gente não queria, não. Vou ser bem sincero pra você. O que mais tem nesse time da Ponte é volante. Pô, você é amigo seu e vai indicar, indica atacante. Pô. Atacante, indica meia, indica zagueiro. Ô, amigo volante da academia. Não, pô. Ô, amigo da academia do Pedrolino. Volante, velho. Pô, aí não, né, cara? Se você soubesse quem é esse amigo, não, Carlos Corsato. Não tem problema, não. É meu amigo também? Você conhece. Conheço. É conhecido. Não é seu amigo? É conhecido. Não, então tá, mas não importa. Não, pode ser gente boa. Mas indica atacante, pô. Não faz isso comigo, não, cara. Volante não. Volante e zagueiro, pelo amor de Deus. Tá cheio. Janeuci Lucato, amigos, vamos torcer pros 3 pontos. Osmar Dangar, Valentim péssimo outra vez. Escalou errada e nada. Apresentando de evolução após 15 dias de estudos e treinos. Osmar, 25 minutos, né? Calma, o juizão não deu nenhum cartão ainda, né? Não. Mas já teve chance de dar cartão tanto pra Ponte como pro Maringá, hein? O digníssimo Luiz Augusto Silveira tá economizando no amarelinho, viu, Carlos? O capitão aí do time do Maringá é o camisa número 3, né? O Ronald Carvalho, que já mandou uma bola pro gol da Ponte numa boa defesa ali do Diogo Silva. Jogador da Ponte amarrando a chuteira. É o Dudu que tá amarrando a chuteira. É falta pra Ponte. Léo Kovic tá lá na ponta esquerda. Léo Kovic pra fazer a cobrança na falta. O Jean Dias tá batendo todas também, sem o Elvis, hein? Tá lá na ponta direita. O Léo Kovic já saiu. É o Jean Dias que vai pra bola. Levantou, fechado na boca do gol. A bola passa, vai embora. Se joga na bola ali o Wanderson. Ele é bom na bola aérea, hein? Se joga na bola, tá pedindo ali, dizendo que foi puxado dentro da grande área. Não tem VAR, né? Nessa fase da Série C. Vamos ver. Foi nada, Foi nada, segue o jogo. Foi nada. Tem uma mão nas costas dele. Só que não é pra derrubar, né? E ele faz o sinal que ele foi seguro. Não foi seguro, ele foi meio que empurrado. Mas pra mim também eu não daria esse pênalti, não. Mas a Ponte conseguiu chegar com perigo aí, que é raro nesse jogo. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, Rádio X Alphaville aqui, nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Só pra lembrar que tem Hora da Macaca na segunda-feira, hein, gente? Hora da Macaca, segunda-feira, Hora da Macaca, 9 da noite, no YouTube
Hora da Macaca, você participa, manda mensagem pra gente. Você tá arriscando aí, velho? Porque não tem mais o WhatsApp dos canais de futebol interior. Já era. Foram cancelados. Como diria Marcelo Corsato. Foi cancelado. Já era. E a Ponte parece que tem escanteio. Primeiro escanteio pra Ponte neste segundo tempo. O Everton Brito tá sentindo ali alguma coisa. Mas tem um escanteio pra Ponte fazer a cobrança lá pelo setor de ponta direita. Jean Dias e chegou o Léo Kovic ali também, viu, Corsato? Léo Kovic. O Dudu pediu chuteira nova lá pro banco de reservas da Ponte. Léo Kovic. Vem ele para fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Ponte. Sem o Elvis em campo também, a Ponte também perde aquela batida, né? Boa na bola, né? Tomara que o Léo Kovic consiga fazer corretamente. Foi o Jean Dias que bateu, levantou, tocou na boca do gol. Dudu sobe na bola, a zaga da equipe do Maringá vem para tirar a bola, voltou para Ponte. Bola para Lucas Cândido, cruza, Lucas. Cruza, tocou a bola aqui na ponta, bola pro Dudu. Dudu fez a finta, virou, trouxe a bola para a perna esquerda. Wanderson bateu pro gol, a zaga tirou, a bola voltou. Vem Arthur, chega, a zaga da equipe do Maringá para tirar a bola, voltou aqui pelo meio, trabalha a bola. Eu achei que estava impedido aqui o Dudu na ponta esquerda, mas o árbitro não deu. Bola pro Maguinho, Maguinho toca a bola ali para Léo Kovic, trouxe a bola para a perna esquerda, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, sobe a zaga da equipe do Maringá para tirar. John Alexander mete a testa na bola para tirar dali, joga a bola na linha de fundo, é mais um escanteio para Ponte, Pedro Lino. Mais um escanteio para Ponte Preta, é o terceiro na partida. Quem vai para a bola é o Léo Kovic. Agora é o Jean Dias, Carlos Corsato mudou. Jean Dias na bola, 29 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 no Willian Davis. Esse é o quarto escanteio, 2 para Ponte, 2 para Maringá. Vem para a bola Jean Dias, vem ele para fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Ponte. Jean Dias para a bola, levantou, tocou na boca do gol, sobe Alexander para tirar de cabeça. Aí vem ali o Negueba, a bola volta aqui pelo setor de ponta direita, tentou armar aqui pro Dudu. É muito volante, né, Corsato, no time, né, cara? Eu não vou ficar pegando no pé do treinador, não. Mas é muito volante, né? Você olha, tem volante de um lado, volante de outro. Parece quando você entra naquela loja de autopeça, que a primeira coisa que você vê lá é um... Como é que chama? Não, como é que chama aquilo? Uma amostra de volante, não é amostra, daqui a pouco eu lembro, mas é muito volante no time, né, Corsato? Muito volante no time, vamos ver esse lance aí. Bola pra Ponte, olha o Maguinho, ganha essa bola pra equipe da Ponte, fez a finta, virou, tocou pro Jean Dias, trouxe a bola pra perna esquerda, vai fazer, bateu pro gol, pra fora do gol! Ficou pedindo um escanteio, o Bandeirinha tá dando escanteio pra Ponte, mas o Jean Dias perdeu agora um gol feito, meu Deus do céu! Ele deixou o zagueirão, Ronald Carvalho, o capitão do time, sozinho, virou passageiro, ele bate pro gol, perdeu um gol feito, quase o gol da Ponte, Pedro Lino. Quase um gol da Ponte, a bola sobrou pro Jean Dias, ele tirou o zagueiro Ronald Carvalho, chutou pra fora, é só tiro de meta, 0-0, Tony na bola. Mas bateu no zagueiro do Não, saiu direto, Marcelo. Não, teve desvio sim, não no zagueiro que tava fazendo a cobertura, no outro. A bola dá um pequeno toque no zagueiro, pra mim desvia sim, erra a arbitragem, não dá escanteio pra Ponte. O auxiliar número 2 deu escanteio, o Hector Andrei Lisboa. O árbitro que não marcou escanteio. Vem bola pra Ponte, Lucas Cândido, bate na bola, bola toca a bola pro Gé. Gé ficou pedindo falta, o árbitro não deu, a bola voltou aqui pelo meio. Procurava ali o jogador da equipe do Maringá, bola pra Ponte, vem o Léo Kovic. Tentou fazer o passe, toca errado, a bola voltou pra Robertinho. Robertinho tentou tocar, tinha aqui o camisa número 5, o Evanderson. Aliás, eles não guardam posição, mas nem a pau, né? Esse Evanderson é volante, tava jogando aqui na ponta esquerda. Bola pra equipe da Ponte, ganha a bola com o Everton Brito na ponta, ele vira o jogo, trabalha a bola pra Dudu no meio, toca a bola ali pra Maguinho pro Jean Dias ganha essa bola pra Ponte, vira o jogo, toca a bola pra Maguinho, aqui na meia direita, ele já trabalha a bola para Dudu ganhou essa bola pelo meio, deixou passar o Wanderson, hein? Bola voltou pra Emerson na ponta, toca a bola aqui pro Arthur, na ponta esquerda, vem subindo as peças do time da Ponte, aí veio o Dudu. Meu Deus do céu, foi jogar, jogou errado, a bola voltou pro time do Maringá aqui na ponta, é o Negueba, vai brigar com o Emerson fez o passe ali, rapaz, eu não gosto dessas bolas cruzadas ali no meio da grande área, mas deu certo, bola pro Wanderson, sujou todo o uniforme, a camisa bonita da Ponte, o Wanderson estica o peito, voltando ao time hoje, trabalha a bola aqui na ponta, vira o jogo, toca a bola pra Jean Dias pra Maguinho, jogando bem aberto, toca a bola pra Wanderson também, a Ponte vem ganhando jadas no campo da equipe do Maringá, na equipe do Dogão, bola na ponta, era pro Jean Dias joga no jogador da equipe do Maringá, bola acaba saindo para lateral para Ponte fazer a cobrança lá pelo setor de ponta direita, lateral para Ponte fazer a cobrança. Jean Dias vem ele para fazer a cobrança do lateral, ele vira, toca a bola aqui na ponta, procurava o Gé, chegou a zaga da equipe do Maringá para tirar, põe bola aqui pro campo de ataque, tá puxando o jogador da Ponte, faz tempo, hein, o atacante do Maringá, bola voltou para Ponte, é o Emerson Santos, tira essa bola daí, Emerson, aí pegaram ele por trás, hein, jogador da equipe da Ponte, o árbitro olha e manda seguir.
Ah não, tá marcando a falta. O jogo tá parado, é falta. Falta pra equipe da Ponte, olha lá, ó. Puxou e que puxou bonito. Ali o camisa número 36, o Vinícius Amaral. Puxou ali o Emerson e ele não deu só depois ali que ele foi dar a falta, mas na jogada já à frente. Bola para a equipe da Ponte. Atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. Ai, como passa! Chegamos a 33 minutos, 33 passados deste primeiro tempo. No regressivo 12 para terminar o primeiro tempo de jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. Série C, Campeonato Brasileiro, mas no Willie Davis, em Maringá. No interior do Paraná. Maringá FC 0, Ponte Preta 0, placar ao vivo, futebol interior. Vai, Corsato. É o terceiro gol do Bernot, hein, pra cima do Anápolis. Pedro Felipe, 30 minutos do primeiro tempo. Agora Bernot 3, Anápolis 0. E mais cedo, o Guarani venceu o CSA pelo placar de 1-0. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Tem jogador do time do Maringá caído, é o Raí. O Raí Natalino, tá no chão ali. Vamos ver quem foi que fez a falta nele, foi o Dudu. Olha a falta que o Dudu fez no cara. Falta por trás. O Dudu parece um mais caminhão uma, desgovernado, cara. Mais uma, né? E eu tenho que ouvir falar que é a raça que ele tem, Carlos Corsato. Osmar Dangá, Toró fazia esse gol. Ricardo Monteiro, Jean Dias está tentando, mas não acerta nada. Depois que falaram que o São Paulo tinha interesse no Jean Dias, ele parou de jogar. Diz aqui o Ricardo Monteiro. É falta para a equipe do Maringá fazer a cobrança aqui pela direita. Vem Negueba para fazer a cobrança. Bola aérea, perigosa. Levantou, tocou na boca do gol. Sobe a zaga da Ponte para tirar dali. Sobe a zaga da Ponte. Arthur, hein? Subiu lá no terceiro andar, meteu a testa, tirou. A bola saiu para lateral, Vinícius Amaral. Vem ele para fazer a cobrança do arremesso manual para a equipe do Maringá. Vamos chegar a 35 minutos desse segundo tempo, desse primeiro tempo. 10 para terminar o primeiro tempo de jogo. Tá 0-0, bola para Negueba. Tentou fazer o passe de calcanhar, a bola voltou para ele. Chega a zaga da equipe da Ponte para tirar. Aí vem o Everton Brito, tirou errado, a bola sobrou pro Evanderson, vai queimar dali. Bateu pro gol, Diogo Silva! De novo! Cantinho direito, ele vai pra bola, Ronald Carvalho, rapaz, já é a segunda vez que o Ronald Carvalho faz o Diogo Silva trabalhar, bateu forte de fora da grande área, o Diogo Silva, goleiraço da Ponte, foi lá no cantinho, fez a defesa, quase o segundo gol do Dogão, Pedro Lino. Gramado molhado, o Ronald Carvalho arriscou, o Diogo Silva defendeu, soltou e depois defendeu de novo, segue 0-0, é Ponte Preta no ataque, Carlos Corsato. Bola aqui na ponta, trabalha a bola aqui o time da Macaca, bola aqui pro Jean Dias, chega a zaga pra tirar. Bruno Assunção, abraço pra você, viu, meu querido? Obrigado aí pela audiência. Bola pra equipe do Maringá. Arthur, foi falta, cara. Foi falta sim, eu vi. Falta. O Arthur, ele projeta a passagem do jogador da equipe do Maringá. Amarelado. E toma cartão amarelo. Não precisava ter feito isso o Arthur, né, cara? Olha lá, ó, ele vai só no corpo do cara, velho. Só no corpo do cara. Não sei, cara, esses cartões da Ponte aí, sei lá, viu? Amarelo no jogo, Pedro. 15, Arthur está amarelado na Ponte Preta. Amarelado o Arthur. Ele que tá voltando de suspensão, tá? Voltando de suspensão. Quando termina a má gestão do Eberlin, diz aqui o Sidney Dias da Silva. Eleição dia 20 de novembro. Na Ponte Preta, o novo presidente assume já no primeiro dia de dezembro, primeiro dia útil de dezembro. Acredito mesmo que seja no dia 1º de dezembro. Manda embora Dudu e Jean Dias. O Jean Dias não, né? Agora o Dudu, já falei na hora da Macaca. Se eu fosse presidente da Ponte, o Dudu teria sido demitido por justa causa. Falta para a equipe do Maringá fazer a cobrança. 36 para 37 minutos. Falta para a equipe do Maringá. Vem o Negueba. Rapaz, o que esse Negueba pega na bola... Meu Deus, Robertinho também tá próximo da bola, camisa número 11, falta para a equipe do Maringá, Ponte Preta defendendo o gol no majestoso, que seria o gol da linha do trem, vem pra bola, Negueba, bate pro gol, pega na zaga, sai, pega na barreira, saiu linha de fundo, escanteio, é o quinto escanteio no jogo, o terceiro pro Maringá lá pela esquerda, Pedro. Quinto escanteio pro Maringá, é sempre ele na bola, Negueba, camisa número 7 do Dogão,
37 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 no Willie Davis. O Sidney Dias aqui tá bravo com a administração do Eberlin. 2 rebaixamentos, diz ele aqui em 2 anos. Negueba bate na bola, toca a bola aqui na ponta, bola pro Ronaldinho Carvalho. Voltou pro Negueba, linda finta, trouxe a bola pra perna esquerda. A sorte é que ele não acertou o alvo, né? Porque se ele toca certo, meu Deus. Aí o Everton Brito foi sair, saiu errado, a bola voltou pro Negueba, vai queimando ali, bateu pro gol. Não, ele cruzou, chegou a zaga da Ponte pra tirar. A sorte é que ou o goleiro da Ponte tá pegando, ou os atacantes do Maringá estão fazendo a escolha errada. Porque senão, meu amigo, o Maringá já estaria vencendo este jogo com certeza. Canais Futebol no Interior, Valinhos FM, Rádio X Alphaville. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. O juiz deu reversão ali no lateral cobrado pelo jogador da equipe do Maringá. É lateral pra Ponte fazer a cobrança lá pelo setor de ponta direita, lateral pra Macaca, vem Maguinho para fazer a cobrança do arremesso normal para a equipe da Ponte Preta. Na marca de 38 minutos, 30 segundos passados, primeiro tempo de jogo, tá 0-0. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Segunda, 9 da noite, tem Hora da Macaca. Bola pra equipe do Maringá, é pra correr, é o Robertinho aqui pela ponta esquerda, o Vinícius Amaral tá no meio. Robertinho trouxe a bola pra perna esquerda, vai queimada ali, bateu pro gol. Pra fora! É aquele lance. O cara chuta com a esquerda. Vem aberto aqui pela ponta direita. Traz pro meio e bate cruzado. Procurava o canto alto direito do Diogo Silva. Se vai pro gol, ele só era espectador, né? Ela foi embora, linha de fundo, quase o Maringá faz o primeiro, Pedro Lino. Isso mesmo, Carlos Corsato. O Robertinho avançou, foi sozinho, decidiu chutar. O Diogo Silva só viu a bola saindo pra fora. É tiro de meta, 0-0 no Willie Davis. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, Rádio X Alphaville, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo. E placar do futebol, com Eduardo Rodrigues, mesa de áudio e vídeo aqui dos canais Futebol Interior. O Bolacha tá marcando, você tá conferindo comigo. Agora 40 no reloginho aqui da FI, 40 passados desse primeiro tempo. No regressivo 5, mais acréscimos do árbitro do jogo. Para terminar o primeiro tempo, 10ª rodada no Willie Davis, em Maringá, no interior do Paraná. Maringá, Ponte, Dogão, Macaca, empatam 0-0, placar ao vivo, Futebol Interior, vai Corsato. 14ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro, Clássico Goiano deu Vila, gol de Bruno Xavier, Vila Nova 1, Atlético Goianiense 0. Tá tendo Atletiba no Paraná, segundo tempo, o Coritiba vai vencendo, jogando na Liga Arena, o campo do Atlético. Atlético 0, Coritiba 1, gol foi de Sebastião Gomes. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. O Dudu tentou e errou mais uma, mas a bola voltou pra equipe da Ponte, quem sabe agora. Olha o Dudu, tá na ponta, fez cruzamento, chega a zaga da equipe do Maringá, tira. Joga a bola pra linha de fundo. A primeira do Dudu não foi legal, mas nesse lance ele foi bem. Foi pra linha de fundo, cruzou, chegou a zaga da equipe do Maringá pra tirar. Linha de fundo, escanteio pra Ponte. Pedro Lino. O Dudu cruzou, a bola ia sobrar pro Gé, só que o zagueiro do Maringá foi mais esperto. Jean Dias na bola, é escanteio pra Macaca, 41 do primeiro tempo, segue 0-0 no Willie Davis. Max Miller foi quem tirou, é escanteio, é o 6º escanteio no jogo, 3 pra cada lado, tá empatado em escanteio também. Jean Dias pra bola, Dudu tá aqui, ó, caído aqui atrás, agora levantou, Jean Dias pra bola, levantou, tocou na boca do gol, Tony dá um soco, tira. Bola volta pra Lelkovic de cabeça, toca a bola ali pro Maguinho, Negueba vai vir em cima dele, aí vai chegar o Diogo Silva, fora da grande área. Com a perna direita sai jogando para a equipe da Ponte. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, Rádio X Alphaville, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. E lá vem os caras de novo. Bola aqui na ponta para Vinícius Amaral. Robertinho pede, ele toca a bola para Robertinho. É canhoto, mas trabalha pela ponta direita. Chegou ali, jogador da equipe da Ponte, foi para o chão. Camisa número 25 da Ponte, o Lucas Cândido. Pegando ali o 29, o Raí Natalino. O jogo tá parado, é falta.
Falta para a equipe do Maringá fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Ponte também. Rapaz, cada enxadada, uma minhoca, pelo amor de Deus. Só chutão, coitado do Dé, diz aqui do Gé. Diz aqui o Ricardo Monteiro. Vai morrer de fome. Falta para a equipe do Maringá fazer a cobrança aqui pela ponta esquerda. Só o Everton Brito na barreira, hein? Acho pouco, hein, Diogo? Perto dessa barreira, não? Acho pouco, hein, Diogo? Vem Robertinho pra bola. Jogada ensaiada, levantamento na boca do gol. Sobe a zaga da Ponte com o Maguinho, tira. Joga a bola para lateral. É lateral para a equipe do Maringá fazer a cobrança. Vem lá o camisa número 23. Quem é o 23, narrador? É o Max Miller. Vem ele para fazer a cobrança do arremesso manual para a equipe do Maringá, para a equipe do Dogão. Primeiro confronto entre as equipes na história. Ponte havia jogado em Maringá em 1982. Rapaz, 92, 2002, 2012, 2022... 43 anos, lá se vão. Pedro Lino nem nascido era ainda. Bola aqui pro campo de ataque, sobe a zaga da equipe da Ponte Preta, tira. A bola volta pro time do Maringá, lá na ponta, era pro Max Miller. O árbitro tá marcando a lateral pra equipe do Dogão. Lateral pra equipe do Maringá fazer a cobrança. Lateral pra equipe do Maringá fazer a cobrança. Vem o Max Miller pra fazer a cobrança do arremesso manual. Aí chega a zaga da Ponte com o Emerson. Pra onde o narizão tá virado, ele tira, joga a bola pra lateral. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Já vou dar aquela moral pra você, torcedor Ponte Pretano que tá lá no chat, no YouTube Futebol Interior. Não esqueça de dar o seu like lá, viu? Meteu o dedo no like e me conta que número é o seu like. Vem Léo Covid, ganha essa bola pra equipe da Ponte, faz o passe aqui pela direita pro Dudu. Dudu pra Everton Brito na marcação. Chega aqui a zaga com o camisa número 36, o Vinícius Amaral, tira essa bola, põe bola ali pro Tony, todo de amarelo, perna direita, ele põe bola aqui pro campo de ataque, bola pro Negueba, ganhou, entrou na grande área, fez a finta pra cima do Arthur, teve que sair da grande área, jogou essa bola pra trás, chega por baixo a zaga da Ponte, tira, mas rouba errado, a bola voltou pro time do Maringá, vai queimar dali, bateu pro gol, Diogo Silva, pega de novo. Zaga da Ponte da bobeira. Mais um. Goleirão da Ponte teve que fazer a defesa de novo, hein, Pedro Lino? Isso mesmo, Corsato. A bola sobrou pro Negueba. Ele fez bom lance, tocou pro atacante do Maringá e Ponte Preta no ataque. Vem Ponte, bola aqui na ponta direita, bola pro Jean Dias. Vem pro cruzamento, fez o toque na grande área. Tony. Pequena área, sai do gol para ficar com ela o goleirão da equipe do Maringá. Já põe bola aqui pro campo de ataque, vem o time de novo do Maringá aqui pelo setor de ponta direita, bola pro Evanderson. Evanderson ganha essa bola aqui pelo meio, trabalha a bola pro número 3. O número 3 é o Ronald Carvalho, o capitão do time. Pro Evanderson, vem cruzamento, levantamento na boca do gol para ninguém. Aí o Diogo Silva vai ter que sair da grande área para tocar com os pés nessa bola. Ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola para Jean Dias. 45-40, vamos até 46. A Ponte saiu errado. Jean Dias tocou nas costas do Dudu. A bola voltou pro Negueba. Finalzinho, arranjou um contragolpe. Vem o time do Maringá. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Pega no Maguinho, sai. Erro de passe do Jean Dias. Ainda arrumou um escanteio para os caras. É o 7º escanteio no jogo, 4 pro Maringá. Pedro Lino. 7º escanteio no jogo e sempre ele, Carlos Corsato. Negueba na bola. 46 minutos do primeiro tempo, estamos por conta do árbitro Luiz Augusto Isme de Santa Catarina. 3 defesas do Diogo Silva, essa aí foi o Vinícius que bateu. Negueba pra bola, levantou, tocou na boca do gol, toque de cabeça pra fora. Meu Deus, Nossa Senhora do Majestoso que nos ajude. Ela passa, vai embora, linha de fundo, apita o árbitro. Final de primeiro tempo, Max Miller meteu a cabeça nessa bola. Rapaz, ou foi o 29, deixa eu ver aqui, 29, foi o camisa número 29, o Raí Natalino. E o Diogo Silva não pegaria, viu? Ela iria pro gol. Teve 3 defesas do goleirão da Ponte, sem contar os ameaços. Ponte jogou nada no primeiro tempo, fim de jogo no primeiro tempo. No Willie Davis, no interior do Paraná, em Maringá. Ponte, Maringá, 10ª rodada Série E do Campeonato Brasileiro, empatam pelo placar de 0-0. Repórter Pedro Lino, o seu destaque na saída dos jogadores no gramado, Pedroca. Os jogadores vão saindo do gramado, Carlos Corsato, os jogadores da Ponte de cabeça baixa e os jogadores do Maringá conversando com a torcida
E é isso, 0-0 primeiro tempo, Maringá melhor que a Ponte Preta. Vamos ver o que o técnico Alberto Valentim vai aprontar no segundo tempo. Silvio Seco pode até ganhar, mas sendo frio, chega a dar depressão ver o time jogar, sofrível. Chutão do Wanderson pro Gé tentar ganhar a bola lá na frente. Meia de articulação no banco. Batata Ponte Preta com esse futebol, melhor não treinar. 10 dias, deixa eles com as famílias, quem sabe eles vêm com vontade de jogar bola. O Sidney Dias da Silva, por isso sou a favor do Elvis, na qualidade do passe. Maior qualidade no passe, tá dizendo ele aqui. De novo, Everton Brito errando tudo, esse cara só joga no segundo tempo. Péssimo. Diz aqui o Ricardo Monteiro. Valeu. Muito obrigado você que tá com a gente aqui. Alexandre Cristiano, tá feia a coisa. Dias treinando para apresentar isso pra torcida. O futebol da Ponte é realmente muito pobre hoje, viu? Nesse primeiro tempo. Olha, que coisa horrorosa. Ô Corsato, você vai apresentar o intervalo do jogo aí, mas me conta, por gentileza, o que você achou desse primeiro tempo? Dá um destaque aí. Pelos lados da Ponte Preta, um horror, hein? Meu pai amado, um amontoado de jogador. O Gé curtindo de ponta, o Everton Brito fazendo centroavante, meio campo. Olha, o Jean Dias totalmente disperso do jogo. Se não é o goleiro da Ponte, o Diogo, a Ponte tava perdendo o jogo, viu, Carlos? O Diogo foi o melhor em campo da Ponte no primeiro tempo, né, Corsato? Concordo com você. Melhor em campo com 3 defesaças, o Diogo, goleiro da Ponte Preta. Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo. Marcelo já volta para comandar o intervalo aqui dos canais Futebol Interior, para concessionária Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil e Clube Concórdia, Hora da Macaca, toda segunda-feira. 9 da noite no YouTube. Hora da Macaca, não sai daí não, na volta depois do intervalo. Marcelo Corsato comanda o intervalo FI. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição.
Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada, as informações dos jogos da rodada. Futebol Interior no Portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Corsato. Eu e você e toda a equipe do Portal Futebol Interior, intervalo de jogo no Willie Davis, no WD, em Maringá. A Ponte Preta vai empatando com o Maringá pela 10ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Um jogo horrível no primeiro tempo pelos lados da Ponte Preta. Maringá foi melhor que a Ponte Preta. Ó, a título de informação para você que está acompanhando a gente lá no Portal Futebol Interior, tem todas as informações também do Mundial de Clubes, mas o Placar ao Vivo informa que já tivemos hoje o confronto brasileiro e a classificação do Palmeiras para cima do Botafogo para as quartas de final. 1-0 Verdão para cima do Botafogo. O Palmeiras é Brasil nesse Mundial de Clubes. E o outro jogo... Ele gosta, né, cara? No outro jogo, tava o Chelsea vencendo o Benfica por 1-0, mas deu ruim lá, hein? Paralisado por condições climáticas. Portanto, o Chelsea estava vencendo o Benfica, mas lá nos Estados Unidos, chuva eles levam a sério, né? Então, em Charlotte, na verdade o jogo foi paralisado. Na verdade, nem é só por causa da chuva, né? É por causa dos raios. Eles param porque eles têm um monitoramento lá de raios, né? De quantidade de raios que pode cair o local. E quando o monitoramento acende a luz vermelha para aquele local, enquanto essa possibilidade não se esgota, eles não voltam a jogar. É isso, pelo Campeonato Brasileiro Série C, bola rolando também junto com esse jogo da Ponte Preta, é claro que está no intervalo por lá. O São Bernardo vai bater no Anápolis pelo placar de 3-0, o Bernu vai entrando no G8, vai indo a 15 pontos na 6ª colocação, e o Maringá, mesmo empatando, está ficando fora do G8, viu? Está ficando na 9ª colocação com 14 pontos, porque o Guarani é o 8º colocado, tem 14 pontos. Também tivemos o Londrina, que é o líder do campeonato nesse momento, com 19 pontos, batendo fora de casa o Retrô pelo placar de 4-0. Os gols do Tubarão, Vitinho, Lucas Marques, Pablo e Iago Teles. Para o Bernu, na vitória parcial, no intervalo por lá para cima do Anápolis, Rodolfo, Dudu Miraíma e o Pedro Felipe foram para a rede neste primeiro tempo. O jogo do Guarani você acompanhou aqui no Portal Futebol Interior com Gustavo Marques, com o Felipe Marques e também com o Albert Cavalcante. O gol do Guarani foi marcado pelo Bruno Santos ainda no primeiro tempo, 29 minutos, 1-0 para o time do Guarani. A Ponte nesse momento é a 3ª colocada, 18 pontos, e a equipe do Maringá, 9ª colocação, com 14 pontos ganhos. Bom, 8 da noite, mais 26 minutos em Campinas, intervalo de jogo por lá. Carlos, o time, a gente falava aqui da escalação do time, né? Mas primeiro tempo muito fraco da Ponte Preta, se não é o Diogo Silva, a Ponte já estava perdendo o jogo, hein? Sim, a Ponte teve até uma chance com o Jean Dias, né? Que foi bateu errado, né? Errou o alvo, né? Mas foi, assim, que eu tenho na minha memória, foi a chance que a Ponte Preta teve para fazer o gol, né? E teve também... teve 2 chutes, mas que a bola não foi pro gol, né? Um do Gé e o outro do Wanderson. Assim, eu vou de novo falar aquilo que eu falei na Hora da Macaca na segunda-feira. Eu não sei, né, o que o Valentim vê no treino que a gente não consegue ver no jogo. E o pior é que não é em um jogo só, né? A gente não consegue ver em vários jogos da Ponte, né? Por exemplo, o Lucas Cândido de titular, né? O Dudu, pra que essa paixão com esse Dudu? O que o Dudu mostrou no primeiro tempo? Não, ele tem que ser titular do time. Dudu Arantes do Nascimento, é isso? Vamos fazer um museu pra ele igual lá na Vila Belmiro que tem pro Pelé, né? O cara esnoba a torcida, desrespeita a torcida, é expulso, deixa os jogadores no limbo, e aí volta como titularzaço do time, né? Então, é aquilo, cara. Eu tô começando a temer pelo Valentim. Ele pode se prejudicar pelas suas convicções, e que para mim são erradas. A Ponte tem um meio campo cheio de volante. O Everton Brito, eu já falei aqui 300 vezes. O Everton Brito, ele
joga bem quando entra no segundo tempo. De titular ele nunca vai bem. Ele só joga quando ele entra no segundo tempo. Quando ele começa jogando, ele não faz um bom jogo. Todo mundo sabe disso, mas não. Ele vai lá e coloca o Everton Brito para jogar. Eu, se fosse o Valentino, nesse intervalo, eu mexeria no time da Ponte pro Corsaro. Bom, vamos lá. Além do Pedro Rocha pro gol, né? As opções do treinador da Ponte Preta no banco de reservas para esse jogo. O Sérgio Rafael, zagueiro. Que também não sei por que perdeu a posição no time. Elvis, meia. Toró, atacante. João Gabriel, lateral direito. Luiz Felipe, lateral direito. Danley Santos, zagueiro. Diego Tavares, meia atacante. Serginho, meia. Léo Oliveira, volante. Bruno Lopes, atacante. Bom, eu tiraria o Lucas Cândido, né? E colocaria o Elvis. Seria essa a primeira que eu faria. E o Diego Tavares na vaga do Jean Dias. Seriam essas duas alterações na minha visão. E você, Carlos? O Elvis você colocaria? Não prestei atenção. O Elvis no lugar do Lucas Cândido. Sim. E o Diego Tavares no lugar do Jean Dias. Eu sei lá, cara. O Diego Tavares, Serginho, sabe? O Elvis, eu votaria com o Elvis sim. Eu votaria com o Elvis sim. Mas eu acho que pelo menos umas duas alterações aí. Eu tiraria fácil, mas fácil desse time, Lucas Cândido e Dudu, cara. Fácil, mas fácil, bem fácil. Eu tava dando uma olhada aqui nos gols de São Bernardo e Anápolis. O goleiro do Anápolis hoje, hein? Pelo amor de Deus, o primeiro e o segundo gol na conta dele, hein? Mas o nosso problema é a Ponte Preta. A Ponte Preta vai ficando na terceira colocação, é claro, 18 pontos, né? Mas o CSA perdeu pro Guarani, tinha 16, então vai ficar com os 16. O São Bernardo já tem 15. O Brusque ainda joga, né? O Brusque ainda joga, tem 15 pontos, se empatar vai a 18. Vai a 16, fica atrás da Ponte, mas se vencer vai a 18. Vai ficar com o mesmo número de pontos que a Ponte Preta, mas vai ter mais saldo de gols, então vai passar a Ponte também. E é claro que tem o Ipiranga nessa parada aí também. A Ponte pode perder uma ou até duas posições ainda no decorrer da rodada. Lembrando que começou a rodada na segunda colocação e está nesse momento com empate na terceira colocação. Só a vitória. O Brusque pega o Floresta. Então o Brusque e Floresta, e outro time que pode passar a Ponte é o Ipiranga. O Ipiranga pega o ABC no Frasqueirão. Só a vitória faz com que a Ponte volte para a segunda colocação ou até mesmo para a primeira, dependendo do resultado do Caxias. Isso. O empate, a Ponte vai perder posição na tabela. É isso. Muito bem. Você está acompanhando a gente, está no YouTube. Aproveita para, se não segue a gente, seguir lá no YouTube. Você que está acompanhando a gente pelo YouTube, Futebol Interior. Lembrando que toda segunda-feira, quando a Ponte Preta não joga, tem Hora da Macaca. Aí é num outro canal. Canal A Hora da Macaca. Então toda segunda-feira, por volta de 9, 9h05, 9h10, a gente vai pro ar. E ficamos aí falando só da Ponte Preta por mais de uma hora nas segundas-feiras. Então, portanto, como a Ponte joga só na outra segunda-feira, né? Nessa segunda-feira tem Hora da Macaca, tá? Encontro marcado, a Ponte ganhando, perdendo, a Ponte estando na liderança ou não estando na liderança da Série C. A Hora da Macaca tá confirmada para segunda-feira por volta de 9 da noite. YouTube, Hora da Macaca, a gente conversa, a gente bate um papo, a gente proseia por lá e você tem voz no YouTube, Hora da Macaca. São 8 da noite, mais 33 minutos. Eu acho que a Ponte já fez alguns jogos ruins no campeonato, né? O Lucas Cândido voltou, não vai ter, pelo menos a princípio, mas vai ter um jogador aqui. Parece que tem um jogador aqui para entrar sim, vai ter alteração no time da Ponte. Vamos ver, o Maguinho tá lá, a TV mostra o Maguinho. Mas o Lucas Cândido voltou, tá? Esse é um dos primeiros tempos, assim, mais fracos que eu vi a Ponte Preta fazendo nesse ano aqui. Contra o Confiança também foi ruim. E a Ponte já fez primeiro tempo ruim, hein? Saiu a alteração, só que o problema é que a imagem pega de longe, né? O estádio lá é grande, então a gente ficou comprando bobo e vendendo pasmado. Sérgio Rafael. Acho que ele entrou na vaga do Arthur, hein? O Arthur foi o único amarelado no primeiro tempo. Vamos aguardar. Vamos saber quem que saiu. Daqui a pouco o nosso repórter informa. Mas é isso, Sérgio Rafael para deleite de Carlos Corsato. Tá no jogo. Fim do intervalo, FI. Vem aí na X Alphaville e também na Varinhos FM, ele, Carlos Corsato. Carlos Corsato. Apita o árbitro, tem bola rolando no segundo tempo e você sabe, torcedor, quando a bola rola, eu corro que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Pode brincar até o
Fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, vem o time do Maringá, bola aqui pro campo de ataque, vem ali o Robertinho, vai queimar dali, bateu pro gol, pegou Diogo Silva. Rapaz, com 20 segundos o Robertinho já testou o Diogo Silva. Aí põe bola aqui pro campo de ataque, pro time da Ponte, sai do gol. Pra fazer a defesa, o goleirão da equipe do Maringá, o Tony. O Arthur saiu mesmo do time da Ponte Preta, entrou o Sérgio Rafael. Sérgio Rafael, meia dúzia. Na vaga do Arthur, que estava amarelado. A primeira alteração do técnico Valentim. Vem o time dos caras na ponta direita. Vem trabalhando bola aqui o time do Maringá. Bola com o Ronald Carvalho na marcação. Chegou a zaga da equipe da Ponte para tirar. Aí a bola voltou pro Dudu. Opa! Dessa vez foi o Dudu. Foi seguro pelo jogador da equipe do Maringá. Acredito que seja o Max, mas vamos olhar aqui para ver, né? Quem é o cara, né? O camisa... Não é o 23, não. Deixa eu ver aqui quem foi. Não dá pra ver ali quem foi, né? Na imagem da televisão. Né? Que tomou o cartão amarelo. Segurou o Dudu. Falta pra equipe da Ponte. Fazer a cobrança. Meia esquerda. Cara, parece ser o 18. A transmissão, a câmera muito... Tem 18 no Maringá? Tem, né? Tem. Então foi o 18. Tem o 18, é o John Alexander. E aí deu problema lá no equipamento do árbitro da partida, Luiz Augusto Silveira Tisney. Oi. Então ele tira o Arthur, né, e coloca o Sérgio Rafael, mantém 3 zagueiros, né? Sim. Não muda a plataforma de jogo. Então significa que ele gostou do que ele viu no primeiro tempo? Então, eu entendo que a entrada do Sérgio Rafael no time é para tentar dar uma equilibrada na jogada aérea do time do Maringá, né? Mas errou. Para mim erra, não de tirar o Arthur, né, que também não estava fazendo aquele jogo, né? Mas tem que mexer, a Ponte tem que atacar, pô. Pra fazer gol você tem que atacar, né? E com o Dudu e o Lucas Cândido jogando essa bolinha que eles estão jogando hoje, vai ser difícil. Tomara que ele esteja certo e eu esteja completamente errado. Bola pro Léo Kovic lá na ponta esquerda. Vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol. Jean Dias, pequenininho. Toca de cabeça. A bola volta aqui na ponta direita. Volta para a equipe da Ponte, 2 minutos 30 segundos. Era o Maguinho que estava por ali. Foi molhado o campo, viu, gente? Tem que avisar os jogadores da Ponte. Bola pro Dudu. Para Lucas Cândido. Chuta, Lucas! Chuta, Lucas! Gol! Da Ponte! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Imponderável Futebol Clube. A bola sobrou pro Lucas Cândido, narrador de longe. Falou pra ele, chuta, Lucas! Chuta, Lucas! Perna esquerda, ele bate na bola. Ela desvia ali no zagueiro, no jogador da equipe do Maringá, o Raí, camisa número 29. E muda completamente o lance da bola. E vai morrer no canto direito do goleiro Tony, que escorregou. Os caras molharam o campo, não avisaram ninguém. Lucas Cândido, Lucas Cândido, Lucas Cândido, Lucas Cândido. 25, que a camisa dele, essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar do Billy Davis. Lucas Cândido marca, explode o torcedor Ponte Pretano de alegria nesse sábado. Faz a festa a torcida da Ponte em Maringá, em Campinas, no Brasil e no mundo. 1 pra Ponte, 0 pro Maringá na marca de 3 minutos passados desse segundo tempo. Goleirão Tony, essa você só pega lá no fundo da rede. Me conta, me dá o detalhe do primeiro gol da Ponte, o primeiro gol do jogo. Printa a tela aí, Pedro Lino. A jogada começou com o Dudu. O Dudu tocou pro Lucas Cândido, ele sentiu o gramado molhado, arriscou de fora da área. A bola desviou no zagueiro do Maringá e entrou no fundo do goleiro Tony. O placar está aberto no Willie Davis. Ponte Preta 1, Maringá 0 ele. Lucas Cândido, que estava sendo bastante criticado pela torcida, Carlos. Corsato, a gente não entende nada de futebol, ainda bem que eu não sou técnico, né, cara? Lucas Cândido foi pra rede, vou fazer o quê? O cara foi e fez o gol, pô. Ele foi lá perto do banco de reservas da Ponte Preta, falou narrador do futebol interior, comentarista do futebol interior. Vocês não sabem nada Vocês de bola. que estão acompanhando no futebol interior, chupa! Rapaz. E você falou desvio, acho que não desvia não. O jogador ele abaixa lá, né, o Max Miller, mas a bola ela vai cheia de curva, ele pega a bola pro lado de fora, né, com a perna esquerda.
O goleiro pegou no contrapé, o goleiro Tony. Você pouco falou o nome dele no primeiro tempo, né? Ele trabalhou uma vez só. Mas o futebol é um negócio complicado. Não jogou nada no primeiro tempo, cara. E começa o segundo tempo na frente. 1-0, bom pra nós, ruim pra eles, né, Carlos? Chute de fora da área do Lucas Cândido. É aquilo, tem que chutar, cara. Ou se não chuta, não vai fazer gol, né? Tem essa também. Obrigado você que tá conosco. Não esquece de deixar o seu like lá. Se quiser contar pra gente qual é o seu like, vai que eu conto aqui. O Marcos João Carvalho, a culpa da Ponte Preta jogar é o gramado. Nunca reclamei do Lucas Cândido, diz aqui o Matozinho. Sidney Dias, gol. Vivi Vicente, gol. Entendo que a meta é subir, entendo que o nível da Série C é fraco, porém não pode jogar minimamente bem, se impõe o jogo, a bola fica mais distante do nosso gol. Coragem, Valentim, pelo jeito voltará com o mesmo time. O João Limiro Neto, mensagens aqui ainda do primeiro tempo. Carlos Lemos Matozinho, gol da Ponte, vem bola aqui pro campo de ataque, sai do gol, goleirão Tony. Pra ficar com ela, eu tenho pra mim na minha retina que a bola, ela desvia na cabeça do 29. O Raí Natalino, depois a gente... Era o 23 que tava lá, cara. Era o 23? Era o 23. Pode até ter desviado, sim, tanto que ele tenta fazer um movimento pra sair da bola, né? Mas ele pega a bola com a perna esquerda, meio que na meia direita, a bola saindo do goleiro. Pegou no contrapé o goleiro, né? Mas pode ter, sim, colaborado pra desviar a atenção do goleiro. Bola pro Negueba, Negueba vem, perde essa bola, a bola volta aqui pro time da Ponte. Bola pro Wanderson, pegaram ele. Aliás, os caras do Maringá, hein? Já deram uma no Maguinho. Agora aqui no Wanderson, que tá no chão, tá sentindo a coxa, o jogo tá parado. Só lembrando que o número 18 tomou cartão amarelo, tá? Então se você não anotou, anota aí que o 18 toma cartão amarelo. Naquele lance, você lembra bem que ele segura o jogador da Ponte Preta, o Dudu. Então ele tomou cartão amarelo. Se eu não tô enganado, é o segundo cartão do jogo. Isso. Foram só 2, né? Um pra Ponte, o Arthur, que já foi embora. E agora o John, aí o zagueiro da equipe do Maringá. O futebol é uma coisa de doido, né? Falei até no detalhe do gol aqui, né? Quando você me chama, depois que o Pedro Lino participa, que a Ponte Preta não jogou nada no primeiro tempo. E não jogou mesmo. Não jogou nada no primeiro tempo. Mas esse gol pode dar uma tranquilidade aí que a Ponte Preta não teve no primeiro tempo, né, Carlos? É isso. O Gé tá amarrando a chuteira aqui. O camisa número 34, o Wanderson, também tá fora do jogo. A Ponte tá sem o Wanderson e o Gé, não sei se vai poder entrar, porque ele tava pro lado de fora do campo, né? Vai ter que ser. Já tá no campo, já tá no jogo. Bola pra Ponte, bola pra Lucas Cândido. Lucas Cândido ganha essa bola pra Ponte, tenta fazer o passe no meio, procurava ali o Jean Dias. Chegou a zaga pra tirar, aí o Jean Dias vem, disputa a bola com o jogador da equipe do Maringá e consegue ganhar no escanteio. Foi bem o Jean Dias, agora consegue ganhar escanteio pra Ponte. É o primeiro no segundo tempo, o 8º escanteio no jogo, viu, Pedro Lino? 8º escanteio no jogo, Carlos Corsato, vem 2 mudanças no Maringá. Vem aí o Maranhão e também o Júlio Rodrigues. Maranhão que já jogou pela Ponte Preta. Atacante de beirada de campo, mas não foi escanteio não, viu, o Bolacha? Vamos tirar ali o escanteio, porque não foi escanteio não, a bola pegou ali perto do pau da bandeira e saiu para a lateral, Léo Kovic bate na bola, chegou a zaga da equipe do Maringá para tirar, joga essa bola para fora, vai ter alteração no time do Maringá, já o Pedro Lino vai informar canais, Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações, YouTube Futebol Interior. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior, segue participando com a gente, mandando mensagem aqui no nosso WhatsApp, não, aqui no nosso YouTube. No YouTube Futebol Interior, você deixa a sua mensagem pra gente. Eu não lembro desse Maranhão na Ponte Preta, não. Aliás, eu lembro de um Maranhão que jogou na Ponte, um baixinho que chutava com a perna esquerda, que veio do Fluminense. Esse eu lembro. Eu lembro desse. Agora, esse Maranhão que entrou aí... Então deve ser outro. Deve ser outro, então. No Maringá, sai o 18, John Alexander, e entra o número 19, Júlio Rodrigues, e entra o número 99, Maranhão, e sai o 29, Raí Natalino. Então saíram John Alexander e Raí Natalino, entraram Júlio Rodrigues e Maranhão no Maringá. 2 alterações aqui do técnico do time do Maranhão, Jorge Castilho, de 43 anos. Ele trabalha essa bola aqui pela ponta, vem o time do Maringá, bola com o Maranhão. Maranhão pega na bola aqui pelo setor de ponta esquerda, não é aquele mesmo não, viu? Aquele Maranhão era pequenininho, né? Tava com a perna esquerda, veio do Fluminense. Não é, esse é centroavante. Se eu não me engano, tava jogando no Rio Branco do Espírito Santo. O Jorge Castilho, ele tirou um dos 3 zagueiros, né? Sim. E ele tirou o John Alexander que tava amarelado. Como eu não
não conheço todo o time do Maringá, só tô querendo ver o posicionamento do Júlio Rodrigues, mas eu tô achando que ele tá jogando mais à frente. Então esse Júlio Rodrigues também é atacante, né? Sim. Então ele tira um zagueiro e um atacante e coloca 2 atacantes no time. Vai, Pedrolino. Esse Maranhão, ele tava no Grêmio Prudente e ele foi um dos que receberam o prêmio do futebol interior junto com a Federação Paulista de Futebol. Exato, então não é aquele Maranhão que jogou na Ponte Preta, não. O João Limino Neto tá dizendo que desviou sim. Amélia Reste, boa. Lucas Cândido, Carlos Lemos Matozinho, Vivi Vicente, Marco João Carvalho, Silvio Seico. Tá todo mundo feliz, por enquanto, com a vitória parcial da Nega Véia. A Ponte Preta tá vencendo pelo placar de 1-0. Chamou, falou. O João Corsato. Limírio pegou o mesmo detalhe que eu peguei. Não, no detalhe do gol do Pedro Lino, mas né? deixa quieto, vamos passar. Né? Lá ele, né? É. Mas, cara, é que a maldade vai do pensamento da pessoa, né? É isso. Quem nunca errou que atire a primeira não foi pedra. um erro. Bola aqui pro campo de ataque, vem bola pra Ponte, bola pro Gé. Gé briga ali com o jogador da equipe do Maringá. O camisa número 13, o Tito, que agora fica ali como zagueirão mesmo. Agora o Gé vai ter só 2 zagueiros pra tentar fazer alguma coisa. Bola aqui na ponta, bola pro Dudu. Dudu ganha essa bola pra equipe da Ponte, vira o jogo. Tenta trabalhar, bola pro Jean Dias, ficou pedindo falta, o árbitro não deu. A bola voltou aqui na ponta, bola pro Negueba. O que esse Negueba corre, minha nossa senhora. Bola ali pelo meio, trabalha a bola pro time do Maringá. O árbitro parou pra marcar a falta, a bola voltou pro Buga. Lá na ponta direita, ele toca a bola pra Max Miller, toca a bola pra Robertinho, Robertinho fez o passe errado. O Gé ganha essa bola pra equipe da Ponte, toca a bola pra Everton Brito no peito, no chão. Everton Brito abriu na ponta à esquerda, bola pro Jean Dias, o Gé não chega, é o Everton Brito que tá dentro da grande área, aí o Gé tem que o Jean Dias tem que esperar. Lelkovic passou, vai pra linha de fundo, vai pro cruzamento por baixo, chega a zaga da equipe do Maringá. Tira agora sim, primeiro escanteio pra Ponte no segundo tempo, 8º no jogo, Pedro Lino. 8º escanteio no jogo, Carlos Corsato, Lelkovic e Jean Dias na bola. 12 minutos do segundo tempo, 1-0 pra Macaca. O Lelkovic já saiu e sempre ele, o Jean Dias, camisa número 7 da Ponte. Você viu que o Gé demorou pra ir pro campo de ataque, pra dentro da grande área? Tá mancando o Gé, né? Tá mancando. Acho que vai ser substituído já já. Na nossa enquete aqui, 61% vota na vitória da Ponte. Jean Dias levantou fechado na boca do gol. Pega o goleiro. Tony. Quase que tira da cabeça do jogador da equipe do Maringá. Sai do gol pra ficar com ela. A bola volta pro time do Maringá aqui pelo setor de ponta à esquerda. Olha o Dudu. Olha o Dudu. Tomando o cartão amarelo. O Dudu, que beleza. Pode tirar já, viu? Que pode tirar. Evita, cara, olha, evita a fadiga. Olha, eu não entendo. Juro por Deus, cara. Olha a entrada que ele deu no cara do Maringá, cara. Ah, cara, eu desisto, cara. Juro por Deus, cara. Juro por Deus que eu desisto. Eu desisto. Maringá no ataque, Carlos Corsato. Bola pro time do Maringá, levantamento na boca do gol, pro Maranhão, sai do gol, Diogo Silva para ficar com ela. Cara, eu tenho medo, cara, do Dudu colocar a Série C da Ponte a perder. E aí, os motivados incompetentes que escalam ele, que dão moral pra ele, aí vocês vão lascar a torcida da Ponte inteira. Vão lascar a nação toda. Porque tá na cara. Tá na cara. Cara, o que o Dudu fez no jogo hoje pra ele ser titular, a não ser fazer falta? A assistência do gol do Lucas Cândido é dele, tá? Ele que dá a bola pro Lucas Cândido. Passe de lado também, né, Marcelo? Mas é assistência, importa. Conta como tá assistência. Tá bom, então fica com o Dudu no time. Então não, eu acabei de falar aqui. Já tira já. Tomou o cartão amarelo, já falei, já tira já. Já vai ali, olha pro Serginho no banco de reservas, o Léo Oliveira. Pra mim, se eu mandasse alguma coisa na Ponte Preta, o Dudu nunca mais vestiria a camisa da Ponte. Pra mim, é fácil. Você já falou isso umas 80 vezes, Vou continuar falando. Você não manda lá, Léo Oliveira tá chegando, ó. Eu acho que ele vai tirar o Dudu, porque se ele não tirar o Dudu, eu saio da transmissão e vou comer a pizza do Dadá. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vem o time da Ponte, bola lá pela ponta esquerda na marcação, chega a equipe do Maringá, tira, põe bola aqui pro campo de ataque, ele volta aqui na ponta esquerda, o time da Ponte tira, a bola volta aqui pelo meio, passamos de 14, quase 15 minutos passados desse segundo tempo, o Maringá vem, bola aqui pro campo de ataque, chega na marcação a zaga da Ponte pra tirar, aí chega ali o camisa número 25, Lucas Cândido, autor do gol da Ponte, dá um bico nessa bola, tira, põe bola aqui pro campo de ataque, sobe a zaga da equipe da Ponte, tirou de novo, bola ali com o Emerson, a bola voltou pra Ponte, bola pro Maguinho, tá aqui na ponta direita, ele faz o passe, bola pro Everton Brito vem na disputa de bola com o jogador da equipe do Maringá, bola voltou pro Dudu tenta fazer o passe, faz o passe, abre o jogo, toca a bola aqui pra Lucas Cândido no meio, na direita pro Everton Brito, entrou na grande área, Everton Brito, escanteio, Everton Brito aí foi na disputa de bola, o árbitro tá marcando escanteio pra Ponte, o Everton Brito caiu no gramado,
O Everton Brito, quando ele foi olhar para dentro da grande área, né? O Everton Brito, e aí a bola deu um tapa a mais na bola, né? Mais forte, né? Isso. Ele olhou pra ver onde tava o Gé, e o Gé ficou pé da vida com ele, né? Mas ele olhou pro Gé, ele ia cruzar pro Gé. Só que quando ele bate na bola, a bola escapa dele. Eu não entendi, era escanteio pra Ponte. Ele deu o quê? Falta no goleiro? Tiro de meta. Deu tiro de meta. Não, era escanteio pra Ponte, nem gente. uma coisa nem outra. Tiro de meta pro goleirão Tony fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Rádio Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. O João Limino Neto. Fala, João. Obrigado pela sua audiência, meu querido. Valeu pela participação e pela audiência aí. Bola no campo de ataque. Vem, Tito. Põe bola no campo de ataque. Sobe, Wanderson. Tira de cabeça. A bola voltou pro Maranhão. Fez a finta pro Robertinho. Vai fazer. Bateu pro gol pra fora. Passe vai embora. Rapaz. Que perigo. Que perigo. Maranhão bateu pro gol. Quase o gol do Maringá, Pedro Lino. Jogada dos dois que entraram agora no segundo tempo, Carlos Corsato. O Júlio Rodrigues deu um mini chapéu no zagueiro da Ponte e o Maranhão completou e tem substituição na Ponte Preta. Antes que ele fosse expulso, Alberto Valentim trocou. Sai o 21, Dudu, e entre os 55, o Léo Oliveira. Então na Ponte Preta sai Dudu 21. E entra 55, Léo Oliveira. Pra não falar que eu falo que ele só erra, acertou agora o Alberto Valentim. Segunda alteração do time da Ponte, a primeira com a bola rolando. O Maringá também já mexeu 2 vezes. Vem Everton Brito na disputa de bola ali com o jogador da equipe do Maringá. Ficou pedindo falta, o árbitro não deu, a bola voltou pro Gé. O Gé tá aqui na ponta, ele vai ter que parar o jogo, porque o jogador do Maringá tá caído no chão, né? Tá caído no chão, ele tá dizendo que o cara se jogou, mas o jogo tá parado. Foi falta, né? Foi falta do Everton Brito, ó. O Everton Brito pegou o cara, pô. O Ricardo Monteiro tá dizendo, esse cara tá horrível. Valeu, Ricardo. Obrigado aí pela audiência. Acho que ele tá falando do Dudu, né? Acho que é isso. E atenção. Quase não deu tempo de mexer, porque teve uma jogada lá que o Dudu ficou pé da vida. Eu falei, daqui a pouco ele vai tomar cartão, rapaz. Exatamente. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Quase 18 minutos passados deste segundo tempo. No regressivo 27 pra terminar o jogo no giro do giro. Eu giro que giro o placar do futebol pra você. A Ponte tá na frente. Assistência de Dudu. Gol do Lucas Cândido, Ponte 1, 0 pro Maringá, Corsato. Resultado que coloca a Ponte Preta de novo na liderança do campeonato com 20 pontos. Vai você, já eu termino. E vem Maringá, bola aqui pro campo de ataque, vai queimar dali, bateu pro gol, pra fora, Júlio Rodrigues. Se não marcar o cara, vai ficar difícil, ele bateu pro gol, perna esquerda, ela foi embora, linha de fundo. Quase que o Maringá empata, vai Corsato. É isso, portanto a Ponte líder do campeonato nesse momento, 20 pontos ganhos. O São Bernardo no segundo tempo vai vencendo o Anápolis por 3-0. Mais cedo Londrina venceu o Retrô pelo placar de 4-0. Portal Futebol Interior, acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Corsato. Deixe o seu sorriso mudar o mundo, mas não deixe o mundo mudar o seu sorriso. Bola para a equipe do Maringá lá pelo setor de ponta. Max Miller sai da ponta, vem pro meio. Chega na marcação, Sérgio Rafael. Deu um bico na bola, espanou, mas deu certo. A bola voltou para Tito, vem na marcação para cima dele o Gé. Treta, hein? Gé, Tito, Gé. É, treta ali, o jogo tá parado. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vai mexer mais 2 vezes o time do Maringá, hein, Pedro Lino? Isso mesmo, Carlos Corsato. O jogador do Maringá tá caído ali no campo de defesa do Maringá. Vem 2 mudanças do Maringá. E não dá pra ver, e tem um casal de quero-quero dentro do gramado, hein? As mudanças ele não vê, mas o casal de quero-quero ele vê. Quero ver você enxergar de longe quem que vai entrar ali. É difícil, cara. Difícil. Olha, vou falar pra você, não é querendo dar moral aqui pro Pedro Lino, não, mas pra ver a numeração da jogadorzada. Olha, eu costumo dizer que a sociedade inteira ela evoluiu, né? Mas as transmissões de futebol de uns anos pra cá, pelo amor de Deus, com imagens, tá, gente? Eu vou só falar de imagens. Cara, o Maringá não ganha um monte de jogo já, hein?
Só que pelo menos uns 5, acho que o Maringá não 6 jogos sem vitória. Então. Esse seria o 7º. E o trabalho do Castilho é um bom trabalho, já é um trabalho duradouro, né? O time não é mal treinado, não. Mas não sei não, hein? Se perder pra Ponte hoje aí... Foi elogiado pelo Atlético, ele foi eliminado na Copa do Brasil pelo Atlético Mineiro. E o Cuca elogiou o trabalho, falou que é um time difícil de se enfrentar, time difícil de jogar. E a Ponte tá vencendo. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Carlos Corsato, eu sei que eu não estou no comando, é seu irmão Marcelo Corsato, mas o jogo nos Estados Unidos voltou. O Chelsea vai vencendo o Benfica por 1-0 e aos 47 minutos do segundo tempo tem pênalti pro Benfica, o Benfica pode empatar e levar para prorrogação. Ricardo Monteiro, tá ligado conosco. Bom, no Maringá vão entrar o 22 e o 30. Daqui a pouco o Pedro Lino fala. João Limírio Neto, Amélia Reste, Carlos Lemos Matozinho, Silvio Seico, Sidney Dias, Ricardo Monteiro, Wilson Correia. Grande Wilson, obrigado pela audiência. O Wilson fala que Deus salve a Ponte Preta, ilumine seus conselheiros para escolher uma diretoria competente para a próxima gestão. Bola aqui para a equipe do Maringá, no campo de ataque, 21:30, quase metade desse segundo tempo. Bola para o time do Maringá, entrou na grande área, vai fazer, bateu pro gol. Diogo Silva de novo! Salva a Ponte! Foi esse cara que entrou aí, viu, Pedro Lino? Escanteio pros caras, o camisa número 30, quem é o 30? Já entrou movimentando o Carlos Corsato, o 30 é o Danielzinho. E o 22? O 22 é o Rafinha, entraram o Danielzinho e Rafinha. Daqui a pouco você fala quem saiu. Vem pra bola, Danielzinho, levantamento na boca do gol, sobe a zaga, tira a bola, volta, Diogo Silva pega! Pega o Diogo Silva! Danielzinho, rapaz, ele entrou, passou por todo mundo e bateu forte pro gol. Diogo Silva de novo, fantástico, defende. Tem 3 zagueiros à Ponte e os caras entram como se fosse uma faca cortando um bolo prestígio. Meu Deus, vamos lá, as alterações, Pedro Lino. Liga o microfone. Liga. No Maringá saíram 13 Tito e 11 Robertinho e entraram 22 Rafinha e o 30 Danielzinho. Então saíram Tito e Robertinho, entraram Rafinha e Danielzinho no Maringá, que tem escanteio para Ponte Preta. Jean Dias na bola. Mais um escanteio no jogo, agora é escanteio pra Ponte, lá pelo setor de ponta à esquerda. Jean Dias levantou fechado na boca do gol, Tony bate na bola, a bola voltou pra Ponte, pro Léo Oliveira, vai fazer, bateu pro gol, pra fora! Léo Oliveira perdeu um gol feito. A bola pingou na frente dele, perna direita, ele bateu pro gol, o Tony estava vendido. Quase o segundo gol da Ponte, Pedro Lino. Escanteio fechado do Jean Dias, o goleiro Tony esperto, espalmou. A bola sobrou pro Léo Oliveira, que chutou. A bola foi pra fora, é tiro de meta pro Maringá, que foi cobrado e já é falta pra Ponte, Corsato. Ô Marcelo, o Robertinho, camisa número 11, estava jogando bem, né? Só se cansou pro Castilho tirar ele, né? Não entendi, não. Essa alteração eu não entendi, não. Ele coloca gás novo no time aí, o cara, tal de Danielzinho, só não fez o gol porque o Diogo Silva tá com uma sorte danada, cara. Ele fez uma defesa meio que no susto e a bola não entrou. Vem bola pra Ponte, aqui na ponta direita é o Jean Dias, ele pega a bola, teve um domínio legal, aqui tentou fazer o passe, chegou a zaga da equipe do Maringá pra recuperar essa bola. Camisa número 5 é o Evanderson, que tá por ali, põe bola no campo de ataque, sobe Maranhão, chega a zaga da Ponte com o Sérgio Rafael. Sérgio Rafael não viu o Danielzinho. O Jorge Castilho, ele viu que os zagueiros da Ponte são grandes, né? Na bola aérea, ele mudou o lance. Ele mudou, porque o que fez o Valentim? O Valentim percebeu que o Maringá jogava muito com a bola aérea. O Valentim colocou o Sérgio Rafael no lugar do Arthur. E aí o que faz o Jorge Castilho? Ele coloca atacantes rápidos, né? Atacantes rápidos e leves para jogar em cima dessa zaga na Ponte. E a Ponte jogando de novo aquele futebol que ela gosta de jogar, que é o futebol no contragolpe. Só que hoje
Se não fosse o goleiro, a gente tava lascado. Vem os caras de novo. Cruzamento lá na ponta direita. Max Miller cruza. A bola fica aqui na ponta. Bola pro Negueba. Como corre esse Negueba? Chegou a zaga da Ponte para tirar, voltou. Bola na grande área. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Sérgio Rafael estica o pé. Vem o Everton Brito, tira também. A bola volta. Volta aqui pelo meio. Wanderson ganha essa bola aqui para a equipe da Ponte na ponta direita. Já ganhou, já trabalhou. Bola pro Jean Dias. Vem Jean Dias, vem ganhando bola para a equipe da Macaca aqui na ponta. Ele trabalha, faz o passe. Foi falta. Chegou ali o camisa número 23, o Max Miller cometendo falta. O árbitro para marcar a falta. Falta em cima do Everton Brito. O jogo tá parado. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você. Tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 25 cravados passados o segundo tempo. No regressivo 20 para terminar o jogo no giro do giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. Série C, Campeonato Brasileiro na história. É a primeira vez que Maringá FC e Ponte Preta se enfrentam na história. E tá dando Ponte. Macaca 1, Lucas Cândido marcou no segundo tempo a 3. Um chute de fora da área que desviou no jogador da equipe do Maringá. 0 pro Maringá, Corsato. E no jogo começou às 5 da tarde, né? Teve a parada pelas condições climáticas. Voltou, Di Maria empatou pro Benfica de pênalti a 48 minutos. 49 do segundo tempo. Agora Benfica 1, Chelsea também 1. Lembrando que mais cedo o Palmeiras segue com o sonho do título mundial. Venceu o Botafogo, eliminou o time da Estrela Solitária. Placar de 1-0, o gol foi do Paulinho. O Palmeiras está classificado para as quartas de final do Mundial de Clubes. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. A Ponte vai vencendo a equipe do Maringá pelo placar de 1-0. 1 pra Ponte, 0 pro Maringá. Mas o goleiro da Ponte fez no mínimo 3 defesaças. No mínimo 3 defesaças que salvaram aí o time da Ponte. Bom, o Maringá vai fazer a última alteração. Vai sair o Evanderson para a entrada do camisa número 2, que já entrou ali, viu? Evanderson, número 5, foi embora. Cristóvão, número 2. Tá no jogo. Vem bola para a equipe da Ponte Preta. Vem ali o Jean Dias, levantamento na boca do gol, Tony. Sai do gol para fazer a defesa. Confirma aí, né, o Pedro Lino? Isso mesmo. Saiu camisa número 5, Evanderson, e entrou o número 2, Cristóvão. Cristóvão, número 2, vai jogar lá pelo setor de ponta direita. 27 passados deste segundo tempo. A Ponte está vencendo. O Lucas Cândido marcou no comecinho do segundo tempo. Vem Cristóvão pra bola, cruzamento, levantamento na boca do gol. Maguinho tira de cabeça. Jean Dias briga. Precisa mexer aí o técnico, né? A bola voltou, Cristóvão tá na ponta esquerda. Vem Jean Dias, Cristóvão passou pelo primeiro, passou pelo segundo. A bola fica ali no meio da grande área. Chega Lucas Cândido. Rouba a bola pra Ponte. Toca a bola aqui na ponta. Falta do Cristóvão de novo em cima do Jean Dias. Jean Dias tá pedindo pra sair, né? Tá pedindo pra sair o Jean Dias. Mais uma falta, o jogo tá parado. É falta pra Ponte fazer a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, Rádio X, Alphaville. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Bom, o Jorge Castilho, de 43 anos, não pode mais mexer, né? Não pode mais mexer, fez as 5 alterações. Já o Alberto Valentim só trocou 2 jogadores, né? Ele tem mais 2 paradas ainda por fazer, porque ele fez uma troca no primeiro tempo e no intervalo, né? E a outra troca no segundo tempo. Bola para a equipe da Ponte, aqui na ponta esquerda. O jogo tá parado. Tá pegando uma falta ali em cima do jogador do Maringá. O jogo tá parado, é falta. Falta para a equipe do Dogão fazer a cobrança. Vem Danielzinho, que no primeiro lance dele no jogo fez o goleiro da Ponte trabalhar. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, Rádio X Alphaville, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Volta pros caras, vem pra bola ali o jogador da equipe do Maringá pra fazer o cruzamento, levantamento na boca do gol, ajudando a defesa, a bola voltou lá pela ponta, bola pro Max Miller, vem Max Miller, bola aérea, levantamento na boca do gol, toque de cabeça pra fora. Passa, vai embora, liga de fundo, tiro de volta pro goleirão da Ponte fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Ponte vai mexer, hein? Vem Everton Brito aí, quem mais? Bruno Lopes e Luiz Felipe. O Everton Brito tá no jogo. Verdade, Bruno Lopes, eu confundi. Isso, o Everton Brito deve sair, né? Eu acho que ele vai tirar o Everton Brito e o Jean Dias. E você, Corsato? Também. Jean Dias parece que cansou, né?
O Jean Dias cansou, o Jean Dias já tá pedindo arrego. E o Everton Brito também tá cansado. Ele não colocou o Elvis, hein, Corsato? Não, mais um volante. Agora não tem por que colocar, né? Se não começar jogando, né? Ou não entrar no segundo tempo, não tem por que entrar depois, né? Bola pra equipe do Maringá, fez a finta, vai queimada ali, bateu pro gol, Diogo Silva! Que partida desse goleiro. De novo! Danielzinho bateu pro gol, Diogo Silva! Esticou o braço, salva de novo a Ponte. Defesaça do Diogo Silva agora em Pedrolino, escanteio. É a segunda do Danielzinho, que belíssima defesa do Diogo Silva. Ele jogou a luva, belíssima. Escanteio pro Maringá, 1-0 Ponte Preta, e quem vai pra cobrança não é mais o Danielzinho pra bola, levantou fechado, o primeiro pau, sobe a zaga pra tirar, mas o árbitro tá pegando ali que a bola fez a parábola, né? Saiu pra fora. Passou por fora do campo, não vale, tiro de volta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. É claro que a gente não acompanha o Maringá, né? Mas o que esse número 30 tá fazendo no banco de reservas, cara? Pelo amor de Deus, o cara entrou, pegou 2 vezes na bola e fez o goleiro da Ponte fazer 2 espetaculares defesas. Vai mudar. Como tá jogando o Diogo Silva no jogo de hoje, viu, Carlos? Ó, a eleição, se a Ponte Preta conseguiu o resultado positivo do melhor em campo, hoje nunca foi tão fácil. Vai lá, Pedrolino. Vai sair o camisa número 25, Lucas Cândido, e o 7, Jean Dias. Entraram 27, Luiz Felipe, e o 77, Bruno Lopes. Então, na Ponte Preta, saíram Lucas Cândido e Jean Dias. Entraram Luiz Felipe e Bruno Lopes. Corsato. E aí, Corsato, as alterações? O Lucas Cândido também deve ser por cansaço. O Everton Brito fica no jogo e o Jean Dias já tinha dado ali que ele estaria cansado, né? Já tinha dado a dica, né, Corsato? Verdade. E agora o goleiro da Ponte tá caído ali, a Ponte ainda tem mais uma alteração pra fazer, né? Então é bom segurar aí, porque o Diogo Silva tá ali sentindo um probleminha no seu pé direito. A alteração, eu gostei. Eu acho que o Bruno Lopes merece mais minutagem no time da Ponte Preta também, né? Bruno Lopes merece mais minutagem no time da Ponte Preta. Agora o Luiz Felipe é o xodó dele, né? O Luiz Felipe é como o Dudu, é o xodó do Alberto Valentim. Então, quando ele tem a oportunidade, ele coloca o Luiz Felipe, e o Luiz Felipe vai de meia, vai de volante, né? Volante / meia. Vai fazer a mesma função que ele fez no jogo contra o Náutico, que até não foi mal contra o Náutico, né? Agora teve um entreveiro ali do Emerson Santos com o Maranhão. O Maranhão tá entendendo que o goleiro da Ponte tá fazendo cera, né? E aí o Emerson Santos não gostou, foi lá e empurrou o jogador da equipe do Maringá. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior, o jogo tá parado, viu, gente? Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Bola pra Ponte aqui no campo esquerdo, bola para Luiz Felipe, participação, primeira vez dele do jogo, foi pro chão, falta, o jogo tá parado, é falta pra Ponte fazer a cobrança lá pelo setor de ponta à esquerda. Silvio Seiko, Diogo Silva fazendo milagres e salvando o Valentim. Mais uma atuação bizarra da Ponte. Tem uma confusão ali, hein, Carlos Corsato? Essa confusão já começou lá quando tava caído o jogador da Ponte, né? O Diogo Silva, né? E agora a confusão de novo. De novo a confusão. Isso aí é bom pra Ponte, é o que o Jorge Castilho tá falando. Vocês ficam conversando, o tempo vai passando, é bom pra Ponte. O Maringá, os jogadores do Maringá estão jogando contra ele mesmos, né? Estão fazendo um jogo que interessa pra Ponte, não pra eles. Léo Kovic na bola. Léo Kovic vem ele pra fazer a cobrança da falta pra equipe da Ponte lá pelo setor de ponta esquerda. Quase 34 minutos passados deste segundo tempo. Tá 1 pra Ponte, 0 pro Maringá. Lucas Cândido já foi embora, já foi substituído, fez a 3 minutos. Léo Kovic pra bola, bateu pro gol! Ela passa, vai embora. Sérgio Rafael, hein? De primeira, perna esquerda. Bateu pro gol, ela foi embora, Pedrolino. Bateu pro gol, a cobrança do Léo Kovic. O Sérgio Rafael aproveitou. A bola foi pra fora, é tiro de meta e já tem Maringá no ataque, Carlos Corsato. Tinha, porque a Ponte roubou essa bola aqui na ponta. Era o Bruno Lopes, tentou fazer o passe pro Luiz Felipe. A zaga da equipe do Maringá chegou, a bola voltou. Voltou pra equipe da Ponte, vem Maguinho, perde pro Negueba. Negueba ganhou, Luiz Felipe corre atrás dele. Negueba passa pelo primeiro, passa pelo segundo, não passa pelo terceiro. Aí chega a zaga da equipe da Ponte pra completar. Tira dali a zaga da Macaca, põe bola pro campo de ataque. Só o Tony, goleirão da equipe do Maringá tá lá com a bola. Vamos chegar a 35 minutos desse segundo tempo. A Ponte vai vencendo pelo placar de 1-0.
Ponte vai vencendo pelo placar de 1-0. A bola voltou. Era pro Negueba. Chega ali o Maguinho, dá um bico nessa bola, tira. Voltou pra Ponte, é o Gé. Na correria, a bola vai ficar pra ele. Vem o Gé, tá na ponta direita. Briga ali com o jogador da equipe do Maringá. Ganha a bola pra Ponte. O Bruno Lopes tá na grande área. O Gé tá por ali, ele é brigador. Trouxe a bola pra perna esquerda. Vai queimada ali. Perna direita agora, caiu o jogador da equipe do Maringá. Caiu o Gé também. Retrocede, sai jogando bola com o Buga. Buga toca essa bola aqui na ponta, ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola para Negueba, vem ali o camisa de número 19 da equipe do Maringá, que era o Júlio Rodrigues, perde a bola volta aqui na ponta direita, vem trabalhando a bola ali pro Cristóvão, Rafinha, que tava na bola, vem Rafinha, chega a zaga da Ponte, tira, joga a bola para a lateral, vem Rafinha, ganha essa bola aqui para a equipe do Maringá, faz o passe pro Max Miller na ponta esquerda, bola pro Vinícius Amaral pro Rafinha, 35-30, segundo tempo, Ponte Preta 1-0, 10ª rodada Série EC, Campeonato Brasileiro, bola ali pro Vinícius, ele toca a bola pro Negueba, vem Negueba, escorrega ali o Léo Oliveira, vem Negueba, ele pode bater daí se quiser, fez cruzamento, levantamento na boca do gol, Diogo Silva, sai do gol, aí ele espalma a bola, põe a bola no chão pra ganhar aquele tempo, né, porque se segurar a bola dá 8 segundos, fica com a bola o goleirão da equipe da Ponte, aí tem que contar, 1, 2, 3, 4, 5, uns 6 segundos ele pôs a bola no chão. Senão dá escanteio. Wilson na Rocha. A Ponte erra muitos passes no meio. Boa noite, rapaziada. Boa noite, Silvião. Enquete concluída aqui, 61% dos internautas no YouTube dizendo que a Ponte vai vencer o jogo. 28% pro Maringá, restante pro empate. Vem bola pro Rafinha. Léo Oliveira corre atrás dele. Chega a zaga da Ponte, Wanderson. Cara, o Wanderson, ele é um zagueirão. Ganhou mais uma aqui na ponta. Voltou a bola pra equipe do Maringá. Bola pro Cristóvão. Traz a bola aqui na ponta esquerda. Bola pro Negueba. Negueba sai da ponta, vem pro meio. Luiz Felipe marca. Ele toca a bola pro Rafinha. Na ponta pro Cristóvão. Rafinha pede. O passe vem pra ele. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Diogo Silva. Fica com ela o goleirão da equipe da Ponte. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Quase 37. 37 nesse segundo tempo no regressivo 8. Mais acréscimos para terminar o jogo do giro, eu giro que gira o placar do futebol para você. Série C, Campeonato Brasileiro. No Willie Davis, a Ponte vence. Ponte 1, Maringá 0. Placar ao vivo, futebol interior. Vai, Corsato. 14ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. No Atletiba deu Coritiba. O Coritiba venceu o Atlético pelo placar de 1-0 jogando na Liga Arena. Mundial de Clubes, oitavas de final. O Benfica empatou o jogo no finalzinho do segundo tempo de pênalti e agora ele tem um jogador expulso. Segue 1-1 lá nos Estados Unidos. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Sempre pra sempre, de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. O Valentim tá perguntando pra alguém ali se tá joia, né? Tá perguntando pra um jogador da Ponte se tá joia. A Ponte pode fazer mais uma alteração ainda. A Ponte ainda tem mais uma alteração por fazer. Carlos. Oi. A hora que você quiser, público e renda. Então, eu quero agora. Público total. Público total. 4.160. Público pagante, 3.830. Para uma renda de R$ 32.590. Então, o público total, 4.160 para uma renda de R$ 32.590. Bom público lá pro jogo Ponte Preta e Maringá, Série C deste Campeonato Brasileiro. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, Rádio X Alphaville, que nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Vai participando aqui no YouTube, deixa sua mensagem pra gente, eu vou ler sua mensagem no ar aqui, tá bom? Tem o superchat lá pra você participar também, é falta pra Ponte. Léo Kovic estreou no último jogo da Ponte Preta e contra o ABC e hoje titular, e parece que vai ficar o jogo todo. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol, Max Miller, sobe na bola, bola volta pro Emerson Santos, levantou Tony. Sai do gol pra ficar com ela o goleirão da equipe do Maringá. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Segunda tem Hora da Macaca, hein? 9 da noite no YouTube. Hora da Macaca. Porque aqui nos canais Futebol Interior tem jogo do Guarani. Guarani entra em campo pela Copa Paulista. Gustavo Marques vai transmitir o jogo com o Albert Cavalcante. Wanderson trabalha a bola aqui pelo meio. Na marcação pro Gé. O último toque foi do Gé. A bola acaba saindo para lateral. Segunda-feira, equipe já escalada. Albert Cavalcante na reportagem.
O Gustavo Marques. Aliás, que corte de cabelo foi aquele do Hugo? Mas tá bom, vai, deixa ele. E o Eduardo Rodrigues, o Bolacha. Eduardo Rodrigues tá em todas agora também. Boa sorte pra você, viu, o Eduardo Rodrigues, o Bolacha. Boa sorte, só Dadá também, hein? Boa sorte pra você. Só conveniente no Dadá, né? É esperto, hein? Tem que ter alguma coisa boa, né, Bolacha? Na vida, né? Nem tudo na vida é ônus, tem que ter algum bônus. Bola na ponta direita, trabalha a bola aqui para Max Miller. Max Miller fez a finta na marcação, chega a zaga para tirar. A bola volta para ponte, quem sabe agora? Contra-golpe, olha o Gé. O Bruno Lopes está passando desesperadamente aqui pela ponta direita. O Gé passou pelo primeiro, não passa pelo segundo. Foi absorvido pela marcação, a bola voltou aqui pelo meio, bola para a equipe da Ponte, é o Luiz Diego Felipe. Tavares vai entrar, ganha hein? essa bola aqui para a equipe da Ponte, acho que é para aquele que ele perguntou lá, para quem que o Valentim perguntou se estava joia. Bola na ponte, na ponta, para Léo Oliveira, para Ponte, ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola aqui para Maguinho, Maguinho toca a bola para Bruno Lopes na ponta direita, ele vem, Bruno Lopes, vem pro cruzamento, levantamento, Tony, levanta voo, pousa com ela em seus braços. O goleirão da equipe do Maringá. Bola volta aqui pelo meio. Ficou pedindo falta ali o Maranhão do Wanderson. O árbitro não deu, não. E agora, o camisa de número 19, o Júlio Rodrigues, pegou o jogador da Ponte. O árbitro não deu. Deu bola pra Ponte. Deu vantagem. Tem o Gé pedindo. Toca a bola lá pro Gé. O Everton Brito tocou a bola, voltou. O Gé tava sozinho. Ganhou essa bola. Trouxe a bola pra perna esquerda. Vai queimar ali. Bateu pro gol, Tony. Pega a bola, o Tony. Mas o Everton Brito, eu achei que demorou pra tocar, viu, Corsato, a bola pro Gé. E depois o Gé demorou pra tocar pra ele também, Verdade. né? Verdade. E é o seguinte, cara, o Gé, hoje as decisões do Gé não foram boas, não. As tomadas de decisões. E o Everton Brito tá fazendo um bom jogo, cara. Não tá fazendo um mau jogo, não. No primeiro tempo ele não foi bem, não. Mas no segundo tempo ele melhorou e tá conseguindo levar esse time da Ponte pra frente aí. Mas o Gé, hoje, as escolhas do nosso centroavante não foram boas, Carlos. Tanto que vai ser substituído, né, Pedro Lino? Ele vai sair. Ele vai sair. Vai entrar o 35, Diego Tavares. Vamos confirmar primeiro, Carlos? Já tinha subido a placa. Já tinha? Já tinha subido a placa, a não ser que altere, né? Então, vamos aguardar, né? A não ser que tenha algum É ele tipo de mesmo, alteração. saiu a camisa número 9, Gé. E entra o 35, Diego Tavares. Então na Ponte Preta saiu o Gé e entrou o Diego Tavares. O Bruno Lopes vai ficar agora centralizado, né, Corsato? Como centroavante, e o Diego vai de lado. Isso, vai fazer a função que era do Gé, o Bruno, e o Diego vai jogar por um lado, o Everton Brito joga pelo outro lado. Vamos ver se no contragolpe aí a Ponte consegue matar o jogo. Me incomoda um pouco também essa história do Diego Tavares. Agora é pênalti, hein? Achei que foi pênalti para a equipe do Maringá. O árbitro tá marcando falta. O cara tá marcando falta. Não tem VAR, né? O Léo Kovic. Está amarelado. Tomou cartão amarelo. Vou falar um negócio pra você, cara. Foi daquele modelo, hein? Foi bem em cima, hein? Era o Júlio Rodrigues que tava por ali. Vamos ver ali. Não foi fora da área. Foi em cima da linha, mas foi fora da área. O bumbum dele arrasta o bumbum fora da área, né? Tanto que o Bandeira tava perto ali. Mas arriscou a cometer o pênalti, hein? Mas foi no limite, hein, gente? Bem no limite. Foi no limite do limite ali, ó. O Léo Kovic Bravo também, que tomou o cartão amarelo. É falta perigosa, já cobrou. Danielzinho pra bola, vem levantamento na boca do gol, toque de cabeça do Maranhão. Chegou a zaga da Ponte, tira! Maguinho meteu a testa nela, joga a bola, linha de fundo, escanteio. 7º escanteio para a equipe do Maringá no jogo, o 3º no segundo tempo. Escanteio para a equipe do Maringá. Vem Negueba para a bola, perna direita, levantou, tocou na boca do gol, sobe a zaga da Ponte. Wanderson tira, voltou pro Danielzinho, bateu pro gol. Zaga da Ponte tirou, voltou pro Negueba. Vai fazer o cruzamento de novo, levantamento na boca do gol, sobe. Emerson Santos no 5º andar, tira. A bola voltou pro Everton Brito. Luiz Felipe trabalha essa bola aqui na ponta, era pro Diego Tavares. Parou. Tem jogador caído. E vem amarelo, do Maringá. Tá marcando a falta. O Bandeirinha vai chamar pra conversar com o Luiz Felipe. Ele tá tirando o cartão do bolso. O Luiz Felipe tá desesperado ali. Vamos ver se ele vai dar amarelo ou vermelho, né? Amarelo. Amarelo. Luiz Felipe, 27, da Ponte Preta, está amarelado. Essa jogadorzada da Ponte Preta, cara. Se tivesse VAR, ele ia ser expulso, tá? Eles choram por amarelo. O que ele fez? Ele deixa o pé na canela do jogador da equipe do Maringá. Se tivesse VAR, o Luiz Felipe ia ser expulso.
Isso é porque a Ponte tá vencendo o jogo, hein, gente? Já passamos de 45? Não, 44-30. No reloginho aqui dos canais Futebol Interior. Negueba para fazer a cobrança de falta para a equipe do Maringá. A Ponte tá vencendo o jogo pelo placar de 1-0, mas só Nossa Senhora do Majestoso sabe o quanto ela tá trabalhando junto com o Diogo Silva para a Ponte empatar, para a Ponte vencer esse jogo. Para a Ponte vencer esse jogo. Senão já estaria empatado. Ih, tem alguma coisa ali, hein, Carlos Corsato? Foi o Bandeirinha, auxiliar número 1 que chamou. Caguetou quem? Vamos ver quem. Banco do Maringá, né? Banco do Maringá, vamos ver. Quando vai acontecer o lance, as câmeras mudam. A câmera muda. Muda de lugar, tem que avisar, né? Algum auxiliar técnico do Maringá foi expulso. Falta para a equipe do Maringá, de novo, pra bola, Negueba, levantamento na boca do gol, sobe ali a zaga da Ponte, Leokovic tirou, vem Negueba de novo, tira, bola volta pra Ponte, Luiz Felipe, briga, a bola volta pra Danielzinho pro Negueba vem, bola aqui pro campo de ataque, vem levantamento na boca do gol, sobe a zaga da Ponte pra tirar, aí vem Luiz Felipe, briga ali com o jogador da equipe do Maringá, colocou o bração ali pra cima do jogador da Ponte, o árbitro não deu, vem levantamento na boca do gol, Maranhão, toque de cabeça, pegou Diogo Silva. Foi falta aqui no jogador da Ponte, só que não ia adiantar nada, né? Porque não tem VAR. O juiz não marcou, então não tem VAR. E, cara, se for nesse modelo aí que tá sendo esse campeonato da Série C, a gente vai ter que tomar muito calmante, porque, olha, eu vou falar um negócio pra você, hein? Só dá Maringá no jogo, Carlos. Vem bola para a equipe do Maringá, vem cruzamento do Rafinha, chegou a zaga da Ponte com o Maguinho, tira, coloca essa bola para frente, aí vem o Diego Tavares briga ali com o jogador da equipe do Maringá que é o Cristóvão, ganhou o Cristóvão, trouxe a bola para a perna esquerda, vem levantamento, Wanderson, estica o compasso, consegue ganhar essa bola para a Ponte, bola para o Luiz Felipe, e aí o Luiz Felipe foi pego ali pelo jogador da equipe do Maringá e tem uma conversa ali mais ríspida entre o Ronald Carvalho, capitão do time da equipe do Maringá, e o Luiz Felipe. Isso é amarelo ou pro Ronald Carvalho foi pra ele? Foi pro Ronald Carvalho. O Luiz Felipe já tem cartão, né? Não, mas tava o 36 do Maringá ali também? Não, foi o Ronald, pô. O Ronald segurou ali o Luiz Felipe. E aí depois o Ronald falou pro Luiz Felipe, você conhece algum lugar que vende capa de celular em Campinas? O Luiz Felipe, pô, você tá de sacanagem comigo, né? E aí um brigou com o outro. Ele tá precisando de capa para celular? Ah, achei que tá, porque pode ser isso, porque o Luiz Felipe não gostou do que ele perguntou. E o Luiz Felipe deixa o braço ali, ele já tem cartão amarelo, né, cara? Falta um pouco de inteligência, às vezes, pra essa jogadorzada da Ponte Preta, viu? O cara já tomou cartão agora há pouco, se tivesse vale ele ia ser expulso, e ele parece que ele tá nadando, jogando bola, parece que ele tá nadando, com o braço aberto pra todo lado. Vamos até 51, 47 e 20 no reloginho aqui dos canais Futebol Interior. O Tony põe essa bola na frente, a Ponte agora vai se defender, o Maringá vem pro campo de ataque, não resta outra coisa pro Dogão, bola pra Ponte, tem jogador da Ponte caído lá, mas a bola vem na ponta esquerda, por baixo, chega a zaga da equipe do Maringá, tira. Joga a bola pra lateral, ou é lateral pros caras? Na lateral pra Ponte, né? Foi o último toque ali do zagueiro, o Max Miller. A bola acabou saindo pra lateral. Quem tava lá era o Luiz Felipe. O Luiz Felipe também, ele corre o campo todo, mas olha... Vou falar, dá trabalho, hein, Luiz Felipe? É lateral pra Ponte, Leokovic. Vem ele pra fazer a cobrança da lateral pra equipe da Macaca. Chegamos a 48. 3 minutos ainda pra terminar o jogo. Vamos até 51. O árbitro da partida, o Luiz Augusto Silveira Tisne. Vem bola pra equipe da Ponte. O jogo tá parado. Tá parado o jogo. Tá parado o jogo. Bola pra equipe do Maringá fazer a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol Interior. Valinhos FM, Rádio X Alphaville, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Ponte vem, bola pro campo de ataque, Bruno Lopes, briga ali com o camisa número 3, que é o Ronald Carvalho, que já tem amarelo. Eu tirei aqui o Ronald Carvalho do jogo, mas ele tá no jogo. Ele só tomou o cartão amarelo, não era pra ter tirado ele do jogo não. Bola aqui na ponta, bola pro Tony, 48 e 45. O juizão mandou, ordenou até 51. Bola aqui pro campo de ataque, Júlio Rodrigues sobe na bola, a bola voltou pro Cristóvão. Ele é lateral direito, mas tá correndo aqui pela ala esquerda. A bola acabou saindo pra lateral, pra equipe da Ponte fazer a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. O Abimael Costa deixou o like 50. Obrigado, Abimael. Valeu. Carlos Lemos Matozinho tá com a gente aqui. O 25 não tá no banco hoje, né? Gustavo 25, né? Não, então hoje... não tem jeito, Matozinho. Entrou o Diego Tavares. Tá o Toró no banco. É,
O 25 hoje nem viajou, viu, Matosinho? Então não Mas tinha não dá como... pra mexer mais, né? Não, mas ele queria que tirasse o Gé e colocasse o 25. 25, Tava o Toró no banco. Mas o 25 não tava no banco, por isso que ele não entrou. Aí entrou o Diego Tavares. E agora, o camisa número 19 ali do Maringá deixou o pezão na cabeça do jogador da Ponte. O árbitro não deu nada. Bola pra Ponte, no campo de defesa. Diogo Silva, põe a bola aqui pro campo de ataque. A Ponte agora só no chutão. Sobe Cristóvão, tira, vem Léo Oliveira. Briga com a bola também ali. Luiz Felipe. A bola vai ficar. O Wanderson vai sair, vai deixar sair. Bola pro Diogo Silva. Pega a bola com os braços, o goleiro da Ponte. Aí chegou o jogador da equipe do Maringá cometendo falta, o jogo tá parado, falta pra Ponte. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Diogo Silva toca na bola, põe a bola aqui pro campo de ataque, a zaga da equipe do Maringá tira, a bola volta aqui pelo meio, Luiz Felipe toca de cabeça, tira, joga a bola para a lateral para a equipe do Maringá, pode ser o último ataque dos caras no jogo. Cristóvão bate o lateral bem à frente, Wanderson chega, tira, Diego Tavares foi brigar com a bola, perdeu, a bola voltou aqui pelo meio, chega o Everton Brito, dá um bico na bola, tira a bola, volta pro Tony, vai jogar essa bola na grande área da Ponte, o goleirão da equipe do Maringá levanta, sobe a bola ali, Léo Oliveira tira, a bola volta pelo meio, volta pro Júlio, na marcação, Negueba volta um pouco mais atrás, bola pro Cristóvão, ganhou a Ponte, bola aqui pelo meio, apita o árbitro, aponta o centro do gramado, Luiz Augusto Silveira Tisne, de Santa Catarina, a Ponte fora de casa sofre, mas vence o Maringá pelo placar de 1-0. Quando a Ponte estava empatando, o Marcelo estava dizendo que a Ponte estava caindo de posição, chegando na terceira colocação, mas agora faltou dizer que a Ponte está assumindo de novo a liderança da competição, né? Não, eu falei, é que você não prestou atenção. Tô desatento? Eu falei. Tô desatento? Falei que a Ponte voltava à liderança do campeonato com 20 aí é pontos. secar o Caxias agora, é isso? Isso, agora é secar o Caxias, que é o único que pode tirar a Ponte dessa posição. O Caxias que pode tirar essa posição da Ponte. Fim de jogo. Jogo em que a Ponte teve o seu goleiro, o Diogo Silva, jogando muita bola, salvando a Cidadela Ponte Pretana. Macaca venceu o jogo pelo placar de 1-0. O gol foi de Lucas Cândido a 3 minutos do segundo tempo. Dali Ponte, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Depois de 2 jogos, a Ponte Preta volta a conhecer o sabor da vitória na Série C do Campeonato Brasileiro. O Pedro Lino deu Ponte, deu Macaca pra cima do Dogão. Ponte 1-0, Pedro Lino. Depois de 1 ano, Corsato, é isso mesmo. 1 ano, o Maringá voltou a perder no Willie Davis. E quem cometeu o crime foi a Ponte Preta. Ponte Preta venceu o Maringá por 1-0, gol do Lucas Cândido de fora da área. Tudo bem que a bola desviou no zagueiro do Maringá, só que tá lá, 3 pontos, liderança retomada. A Ponte Preta vence e volta a vencer no Campeonato Brasileiro da Série C, depois de 2 partidas, Carlos Corsato. Pois é, quebra a invencibilidade do Maringá em casa, ganha o jogo. É claro, né, que a gente tem muita coisa pra falar, né? A Ponte não fez um bom jogo, né, Marcelo, apesar da vitória. Não, o torcedor da Ponte Preta vai precisar tomar muito calmante aí, suco de maracujá antes do jogo, porque só deu Maringá no jogo, né? A Ponte foi precisa. A Ponte conseguiu marcar nesse lance no começo do segundo tempo, no chute do Lucas Cândido, e a Ponte depois esperou uma bola vadia no contragolpe, teve até algumas possibilidades, mas o Gé com algumas escolhas erradas não conseguiu dar andamento no contragolpe. Vale os 3 pontos? É claro que vale. A Ponte é líder do campeonato de novo, né? Mas o futebol da Ponte realmente hoje não foi bom, não. O Maringá merecia coisa melhor no jogo, mas azar do Maringá, sorte da Ponte, bom pra gente, bom pra Ponte, porque é assim, eu acho que o que mais importa no campeonato são os 3 pontos. O desempenho é legal? É legal. Mas o importante é que a Ponte soma mais 3 pontos. Fora de casa, a Ponte Preta tem uma campanha espetacular e conseguiu derrubar mais um time que dificilmente perde na sua casa. Bom, você já pode votar aqui no Melhor em Campo. Acho que hoje
Já que não vai dar jogo com o Lucas Cândido, como melhor em campo, ele, o Diogo Silva e o Lucas, Não. o Lucas foi pra rede, pô. Foi pra Pedro Lino deve votar no Lucas Cândido. Não, mas vamos hein? aguardar, né? Então você vota aqui no Melhor em Campo, no YouTube dos canais Futebol Interior, João Limírio Neto tá com a gente, Amélia Reste também, tá todo mundo votando aqui. O Sidney Dias da Silva segue o líder, Amélia Reste, podem falar, mas o Valentim é líder do campeonato e faz anos que não faz uma campanha tão boa fora de casa. Vivi Vicente também tá com a gente aqui, ganhamos, coloca ela aqui. O Roberto César Santos, mais 3 pontos na sacola. Só tá faltando o seu hashtag Fora Valentim aqui, Roberto. Hoje você não vai mandar, né? João Limírio Neto, não entendemos nada de futebol. João. João. Por mim, o autor do gol da Ponte não teria voltado pro segundo tempo. Valeu. As outras mensagens aqui é o pessoal votando no Melhor em Campo. Deixa eu aproveitar para mandar um alô aqui para Emily Braga. Você que joga nas bets, Marcelo, forrar significa ganhar, é isso? Ah, não conheço aí não. Porque ela falou assim, vou forrar Ponte Preta, quinhentão. Isso mesmo, ela forrou R$500. Ganhou R$500. Tá vendo, Marcelo? Aprende com a Emily, Marcelo. Ou com o Pedro Lino, né? Aprende com a Emily. Carlos, aprende a ganhar. É mais fácil você aprender com ela, que hoje em dia... Já ganhei dinheiro com aposta, mas hoje em dia eu não aposto mais não. Ô Carlos, lá nos Estados Unidos, o Nikunku foi pra rede pro Chelsea. 2-1 pro Chelsea. Cara, ele é muito maldoso, né, cara? Como que ele chama, Marcelo Corsato? Nikunku. Diferente o nome, hein? Ele é muito maldoso, cara. A Ponte Preta venceu, hein, gente? Pelo placar de 1-0. O Roberto Santos colocou aqui. Hoje não. Deixa o homem trabalhar. Olha, mas vamos combinar. Se não fosse o goleiro hoje... Meu Deus. Nossa Senhora do Majestoso estava com nós, né? Cara, mais 2 jogos desse aí... O português todo errado aqui. Estava com nós. Mais 2 jogos desse aí, desse modelo de jogo que a Ponte Preta fez hoje, eu não sei se eu termino o ano não, cara, porque eu vou falar um negócio pra você, velho. O bagulho foi louco hoje, hein? A Nossa Senhora do Majestoso esteve presente hoje no Illy Davis, porque olha só, meu Deus. Bom, o pessoal tá votando aqui no Melhor em Campo, vai votando, tá? No Melhor em Campo da Ponte Preta, acredito que a assessoria de imprensa deve passar aqui alguma resposta do técnico da Ponte, o Valentim. E o Elvis viajou e não jogou sequer 1 segundo. Mas é isso, a Ponte venceu, hein? E voltamos à liderança do campeonato, viu, gente? Voltamos à liderança da Série C do Campeonato Brasileiro, pelo menos momentaneamente, né? Porque o Caxias vai entrar em campo ainda por essa rodada. Muito bem, vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo, na volta o Marcelo Corsato vai comandar o intervalo, ou fim de jogo, aqui dos canais Futebol Interior. Fim de jogo feliz. Porque no jogo a gente sofreu, né? Mas no placar, e o que está registrado é o placar do jogo. A Ponte Preta venceu a equipe do Maringá pelo placar de 1-0. Lucas Cândido marcou a 3 minutos do segundo tempo. Concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, diz que entregas hoje é sábado. Sábado é dia de pizza. Pizza do Dadá, 997-88-38-21. E Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios. E ainda ajuda o Hospital de Amor. Clube Concórdia em Souzes. 155 anos de tradição. Hora da Macaca. Segunda-feira, 9 da noite no YouTube. Hora da Macaca. Estive com Marcelo Corsato, com Pedro Lino, com Eduardo Rodrigues do Bolacha. E com você, torcedor ligado aqui no YouTube, dos canais Futebol Interior e nas nossas plataformas, na Rádio X Alphaville, no canal de áudio dos canais Futebol Interior, na Alexa. Também estamos na Alexa, Rádio Futebol Interior e em FM 87,9. Já, depois do intervalo, Marcelo Corsato comanda o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior, porque aqui, nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia.
Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Tem emoção na ponta da chuteira. A melhor cobertura. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Muito bem, 9 da noite, mais 36 minutos, é o fim de jogo aqui no Portal Futebol Interior. A Ponte Preta venceu. Meu pai amado, que sufoco, o Diogo Silva pegou muito, garantiu a vitória da Ponte Preta. Lucas Cândido no comecinho do segundo tempo foi pra rede, 1 pra Macaca, 0 pro time do Maringá. O Maringá que não perdia no WD, a Ponte foi lá e venceu o time do Maringá. A Ponte se recupera no campeonato, a Ponte no momento está na liderança da Série C, 20 pontos. Daqui a pouco vou lá pro placar ao vivo na Série C, mas falando aqui que o Chelsea desandou a fazer gol lá em cima do Benfica, rapaz. O Benfica empatou no finalzinho do segundo tempo e o jogo foi para prorrogação, né? E aí o Nikunku fez o segundo gol, o Pedro Neto fez o terceiro gol e o Desbury Hall fez o quarto gol. Portanto, 1 para o Benfica, 4 para o Chelsea. É o adversário do time do Palmeiras na próxima fase, nas quartas do Campeonato Mundial Interclubes. Chelsea e Palmeiras, Palmeiras e Chelsea. Está no ar o nosso fim de jogo para concessionária Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, Clube Concórdia
e também futebol interior. São 9h mais 38 minutos. Eduardo Rodrigues, o Bolacha na mesa de som. Carlos Corsato narrou o jogo. Pedro Lino reportou. Eu, Marcelo Corsato, com você e a nossa audiência. Vamos fazer o seguinte, então. Antes até de qualquer coisa, vamos eleger o craque do jogo aqui no portal Futebol Interior. Agora, o melhor em campo. O craque do jogo. Muito bem, 9h mais 37 minutos. Vamos fazer o seguinte, Carlos, você vai falando aí jogador por jogador e eu vou colocando aqui, porque eu acho que hoje eu vou colocar só 2 jogadores aqui, tá? Aí eu quero ver o nome da audiência do pessoal que vai mandar os votos. Eu entendo. Vamos lá. Eu então. vou até espaçar aqui, ó, você tá vendo? Você tá na minha frente aqui? Sim. Eu vou espaçar e vou colocar 2 jogadores aqui. Se tivermos mais de um outro jogador aí, eu rabisco o meu papel. O nosso internauta no YouTube Futebol Interior. Aliás, hoje você falou pouco da Hora da Macaca, né? Hora da Macaca, toda segunda, 9h no YouTube, Hora da Macaca. Então vai. Sidney Dias da Silva. Ô, Sidney, obrigado, viu? Amélia Reste, melhor em campo, Diogo Silva. Amélia. Paredão. O Silvio Seico, os secadores vão falar de novo hoje. Valeu, Silvião, um abraço, meu querido. João Limírio Neto, melhor em campo, Diogo Silva. Boa. João Limírio. Neuri Menezes, Diogo Silva. Roberto Santos, César Santos, Diogo Silva. Já são 4, hein? Neuri Menezes esperando falarem que ganhou, mas que o resultado foi injusto. Akira Miyamoto, melhor em campo, Diogo Silva. Eu acho que eu já falei isso. O Akira Miyamoto? Isso. 5. Ele fala que o Wanderson também jogou bem, mas ele votou no Diogo. Aparecido Alves, melhor em campo, Diogo Silva. Não deveria, mas foi. Gostaria que o melhor em campo fosse um atacante ou um meia. Wilson da Rocha, Gé sem condições, mas não votou ainda. Carlos Lemos Matozinho, valeu Ponte Preta. Sérgio Rafael, fraquíssimo, não ganhou nenhuma. Melhor em campo, o goleiro Diogo Silva. Carlos Lemos Matozinho, põe o voto dele aí. Tô colocando. Por enquanto, nenhum voto pro Lucas Cândido. Silvio Seico, melhor em campo hoje, Diogo Silva. Eu acho que só o Pedro Lindo vai votar no Silvio Lucas. Seico tá dizendo aqui. O Silvio Seico já tá adiantando o voto do Pedro Lino. Mas o Pedro Lino você vai falar daqui a pouco. Eu Ele também coloca tô aqui. adiantando. Eu aposto Segundo que ganho. Pedro Lino, Lucas Cândido. Isso. Gol e nada mais. Mas eu não consigo criticar. Pode ganhou o jogo com o gol dele. Carlos Corsato, eu Eu não vou critiquei falar antes. no voto ainda. Não, ainda não. Não, ainda não vou Não falar. precisa. Mas até lá para 30 minutos do segundo tempo era ele. Mas meu voto não será Lucas Cândido. Ah, vá. Ué, mas não era regra sua? Não era regra? Depois do que o senhor Diogo Silva fez nessa partida, Cara, não tem jeito, sensacional, né? Diogo, hoje. Gustavo Carvalho, melhor em campo, Diogo Silva. Marcou aí, Corsato? Sim. Osmar Dangar, Diogo Silva, meu voto. Coloca ele aqui. Sidney Dias Alves, soma mais 3 pontos, nega véia. Abimael Costa, Diogo Silva. Aí o Sidney Dias, Diogo Silva. Sidney Dias? Isso. Tá. Sidney Dias não tinha marcado ainda. Então vai. Você tem folha aí para marcar? Não, tá de boa aqui, cara. Marca... Ninguém vai votar no Lucas Cândido mesmo, tem Carlos espaço. Lemos Matozinho, marca aí. Se a Ponte Preta subir de patamar, mandar embora Emerson Santos, Lucas Cândido e Sérgio Rafael. Se a Ponte Preta quer subir de patamar, tem que mandar embora Emerson Santos, Lucas Cândido e Sérgio Rafael. Contratar mais 3 no lugar deles. Ponte Preta em primeiro na tabela com 20 pontos, diz Matozinho. Akira Miyamoto, com Valentim, depois desse gol e mais nada, Lucas Cândido não sai mais do time. Amélia Reste, com 20 pontos, não cai mais. Faltam 9 para o quadrangular. O Matozinho coloca um pode crer aqui. O Luiz, boa noite, meus amigos. Com esse nosso futebolzinho, preferi assistir o vôlei do Brasil. Passei menos raiva. Você conseguiu, Luiz? A gente ganhou. Talvez, Luiz, no próximo jogo você deva também assistir o vôlei. Porque nós ganhamos. Fábio Fernandes, ganhamos, mas que futebol horroroso, só bicudo pra frente. Time da Ponte é horrível, treinador fraco, bom é o Anápolis, com 7 pontos. Retrô que tem dinheiro, Náutico que tem Era dos Anjos, a Ponte não, diz aqui o Neuri Menezes. É claro que ele tá sendo sarcástico. A Ponte jogou em um pasto hoje. Ainda querem falar mal do Majestoso. Fábio Fernandes, Diogo Silva salvou a macaca com 8 zagueiros, mas ele não tá dizendo que ele votou aqui no Diogo Silva, tá?
Maurício Silva, Diogo Silva, o melhor em campo. Maurício Silva. Alexandre Cristiano, Diogo Silva. Sérgio Rafael foi bem sim, na esquerda não comprometeu. Eu não achei que o Sérgio Rafael foi mal, não. Ele só teve uma bola lá que ele deu, né, que ele foi tocar e ele espanou, mas o Diogo Silva também espanou uma, então faz parte, né? Nilson Paulino, melhor em campo, Diogo Silva. Com menção honrosa para o Everton Brito, que lutou muito, mas no primeiro tempo não jogou nada o Everton Brito. No segundo tempo foi bem sim. Aliás, os dois caras que eu pedi para tirar no intervalo, né, melhoraram no segundo tempo. O Lucas Cândido fez o gol e o Everton Brito melhorou no segundo tempo. Fábio Almeida, melhor em campo, Diogo Silva. Nota 10. Diogo Silva sensacional, mas que time horroroso, apesar da liderança, diz aqui o Nico. Abraços. Põe o voto do Nico aí também. Nico votou no Diogo? Isso. 17 todo mundo votos. aqui, todo mundo votando no Diogo Silva. Acho que não precisa nem pegar mais, né, audiência, porque... Não. Você vai pegar 17 pro Lucas Cândido aí? Não, a gente pega, se aparecer mais, eu só relato aqui os votos. Só vou dar publicidade aos Carlos votos. Corsato, o jogo foi tão intenso que eu sempre voto em quem fez o gol. E o melhor em campo hoje, Diogo Silva, né? Voto do Pedro Lino. Diogo Silva, então, voto do Pedro Lino. Então, 2-0 já. Eu também vou com o Diogo Silva. E você, Carlos? Cara, se não votar no Diogo Silva... Quem não votar no Diogo Silva hoje, apesar do gol do Lucas Cândido... eu sei que eu não entendo nada de futebol, porque eu pedi pra tirar o Lucas Cândido e ele fez gol, né? Pedi pra tirar o Everton Brito e ele melhorou no segundo tempo. Então eu não entendo nada desse negócio mesmo. Mas pra votar, vou votar no Diogo Silva. Fez 4 defesas, mas, cara, monstruosas, salvando a Ponte. Eu acho que, pelo menos nas transmissões que eu tô participando aqui no Portal Futebol Interior, é inédito isso. Nunca todo mundo na audiência que a gente falou aqui e aqui na bancada escolheram um só jogador no jogo, né? E hoje acontece isso. Os 17 nomes que o Carlos falou aí da audiência votaram no Diogo Silva. E aí o que a gente faz? A gente computa como um voto e depois a gente vota aqui. Mas é claro que vale com peso maior para da audiência, né? Então se desse um empate, é claro que o peso em quem a audiência elegeu acaba levando no critério de desempate. Mas hoje nem precisou, porque nós 3 também fomos de Diogo Silva e a audiência também. Portanto, Diogo Silva pegou muito, hein, Diogo Silva? Pegou demais o goleiro da Ponte Preta, eleito craque do jogo. O melhor em campo, o craque do jogo. O Jaci Ferreira votou também aqui no Diogo Silva, no final aqui. O que vale a bola na rede, diz ele. O que vale é subir, tá dizendo aqui o Fábio Almeida. Não, eu concordo, mas assim, será que não tem como a gente fazer um esquema para jogar com menos pressão? Porque eu vou falar um negócio pra você, cara. Olha, teve um momento do segundo tempo aqui que eu quase pedi pra sair da transmissão, cara. Tava dando dor de cabeça. Só dava o time da casa, o Maringá. O jogo da Ponte não foi bom, né? Vamos combinar que o jogo da Ponte não foi bom. A Ponte faz o gol, né? E se defende, que é o que a Ponte consegue fazer. Aí você vai falar assim, mas se não fosse o Diogo Silva, quando você contrata um goleiro achando que ele vai fazer isso, né? Sim. Ninguém contrata um goleiro pra entregar a paçoca. Hoje a gente pode falar que a Ponte teve mais sorte que juízo, né? Podemos falar isso. Cara, porque além das defesas do Diogo Silva, teve fora os ameaços, né? Que teve bola que passou perto, lambendo o travessão. Não, mas aí a Ponte também, se a gente for colocar a bola que passou perto, a Ponte também teve chance. A Ponte teve um chute do Jean Dias. Teve um do Léo Oliveira no segundo tempo. Isso, um do Léo Oliveira que passou bem perto do gol. Então, ameaço sim, mas, por exemplo, eu coloco aquela chance, né? Que o goleiro tem que trabalhar pra fazer a defesaça. O cara saiu na cara dele, pô. Pelo menos 3. 4. Ele fez 4, pode contar, Marcelo. 4 defesaças. Foram 4 defesas assim, difíceis, que se você fosse colocar probabilidade do goleiro defender, a probabilidade da bola ir pro gol era bem maior, né? Então, o Diogo Silva salvou a Ponte. Mas quem tá chegando na live agora, ou você que tá aí no FM 87.9, na Valinhos FM, você que tá em qualquer canal de áudio aí, que nos ouve agora, nas nossas demais parceiras também,
vai olhar a tabela de classificação e vai ver lá a Ponte em primeiro lugar, a Ponte venceu o jogo, o Maringá 1-0. Você vai falar, esses caras estão tudo louco, né? Estão falando aí, criticando o time. A Ponte fez 1-0, mas o que o Diogo Silva pegou hoje é brincadeira. E só respondendo o Matozinho, Carlos Corsato, não tem mais o WhatsApp do futebol interior, portanto, automaticamente você não foi bloqueado. Ô Matozinho, ninguém foi bloqueado, não. É que o número perdeu, né? O número já tá com outra pessoa, inclusive, tá? Então perdemos o número, a gente vai providenciar um outro número aí de WhatsApp em breve, mas aquele já foi, viu? Pode até excluir aí dos seus contatos, por gentileza, tá? Corsato, o time da Ponte não tem padrão de jogo nenhum. Diz aqui o Fábio Fernandes. É duro a gente ouvir isso, ler isso, né? Porque, cara, você vai falar que o time não tem padrão sendo líder do campeonato? Eu acho que padrão tem, mas é um padrão defensivo. A Ponte joga defendendo. Em casa, fora de casa, a Ponte se defende. A Ponte se defende em todo jogo. A Ponte joga se defendendo. E hoje, mais ainda, né? Porque hoje entrou com 3 zagueiros... 3 volantes, o Elvis do banco de reservas. Né? Então, esse é o esquema. A Ponte tem padrão de jogo. É um padrão defensivo. A gente usa essas frases prontas no futebol, né? O futebol da Ponte é pobre. A Ponte não tem padrão de jogo. Cara, então eu tô maluco, né? Porque o time é líder do campeonato. Então, coisas que acontecem no futebol. Né? Agora vai falar, é sorte, mas vai ter sorte assim lá em casa então, né? Porque de 10 jogos você faz 20 pontos, que sorte do caramba essa, né? Mas que o jogo não foi bom do time, não foi, né? Para se ter o goleiro como o melhor em campo, né? O jogo realmente não foi bom. O Maringá pôs a Ponte à prova aí. É que a Ponte... Tirando aquele jogo contra o Brusque, a defesa da Ponte é sólida. É uma defesa bem armada. Então, tirando aquele jogo contra o Brusque, a Ponte tem uma defesa que não sofre muitos gols. Aí alguém vai falar aqui, vai até entrar na live e falar assim, mas a Ponte em 2020... A Ponte não cai em 2022, né? Que a Ponte caiu na Série B. A Ponte não cai em 2023. A Ponte cai em 2024 para a Série C. Em 2023, o goleiro da Ponte era o Kaique. Kaique França. A defesa da Ponte era bem arrumada porque eu tinha o Kaique. O Kaique faz parte da defesa. Ele é jogador de defesa. Né? Fazia parte da defesa da Ponte. O Diogo Silva também faz parte da defesa da Ponte Preta. Então, é duro. E a gente não consegue explicar. Eu confesso, não dá para explicar. E também, eu vejo, né, que o Roberto sempre coloca aí, já está no tom de brincadeira, né? Fora Valentim. Como é que você vai mandar o técnico embora? Se você é diretor de futebol do time, você olha na tabela do campeonato, deixa eu dar uma olhada aqui na tabela do campeonato. Olha lá, já foram 10 jogos. Líder do campeonato. Vai mandar o técnico embora? Eu tenho um intervalo para pagar, eu tenho também que colocar as notas do jogo, tem mais informações, tem a provável entrevista do técnico da Ponte Preta, se a gente receber, vamos colocar no ar também, vamos ficar no ar até 10h29 e 59 segundos. Mas vamos lá, a Ponte Preta, na primeira rodada ela enfrenta o Figueirense no Orlando Scarpelli, empata 1-1. Ela jogou melhor do que o Figueirense? Não. Foi um jogo igual. Merecia perder? Não. Também não. Não, foi um jogo igual. É essa que eu vou... Vamos tentar ser mais rápido aqui, mas eu quero saber igual, a sua opinião. Jogo igual. Ponte Preta e Retrô. Foi num sábado, a segunda rodada. A Ponte jogou melhor que o Retrô? Vence o jogo por 1-0. Não, esse era jogo para empate. Jogo para empate. Tá? Terceira rodada. Confiança e Ponte Preta. Fora de casa, 2-1 Ponte. O primeiro tempo da Ponte foi horroroso. Foi não pior. Jogou melhor do que o Confiança. O primeiro tempo... Não, o segundo tempo a Ponte jogou mais bola que a Confiança, sim. Não, a Ponte mereceu a vitória contra a Confiança. Não, mas aí se a gente for... fracionar, vai ficar difícil. Eu quero saber o jogo todo. O jogo todo, pra mim, a Ponte jogou melhor. Do que o Confiança? Teve mais chance com a Confiança. Pra mim, a Ponte jogou melhor. Mas tudo bem. Na quarta rodada, Ponte e Anápolis. Eu acho que nesse a Ponte foi superior. A Ponte vence o jogo por 2-0. Sim. Esse a Ponte foi superior. Não sei se foi muito superior, mas foi superior. Concorda comigo ou não? Concordo. Carlos? Vamos lá. Na quinta rodada, vamos ver aqui, a Ponte enfrenta
O Ituano, fora de casa, vence por 1-0. Esse foi o melhor jogo da Ponte, na minha opinião. Jogou melhor. Apesar do resultado ser magrinho, 1-0. Se bem que o Ituano foi um pouquinho, eu não sei se foi, a Ponte foi muito melhor que o Ituano, mas a Ponte não jogou mal não, é que o Ituano jogou bem também. Esse jogo aqui foi o supra-sumo do jogo ruim, né? 1 pra Ponte, 4 pro Brusque, esse não tem o que falar, né? Não. Esse o Brusque passeou em cima da Ponte aqui, fez de festa. Principalmente no segundo tempo. O salão, o estádio da Ponte Preta. Náutico e Ponte Preta, 1-0 pra Ponte jogando em Recife. O primeiro tempo da Ponte foi horroroso, segundo tempo a Ponte jogou melhor. Eu acho que foi bem equilibrado, mas eu acho que nesse jogo a Ponte foi um pouquinho melhor do que o Náutico. Sim. Então vamos lá, a Ponte merece a vitória aqui. Por enquanto, 2 jogos que a Ponte venceu e mereceu a vitória, que eu acho que 3, né? Ituano... Náutico e Anápolis. Não, o Ituano, acho que eu nem vou colocar o Ituano, não, porque o Ituano teve chance também. Você pode lembrar, cara, a Ponte jogou bem contra o Ituano, sim. Mas o Ituano teve chance também, Carlos. O Diogo Silva não fez uma defesa difícil no jogo contra o Ituano. Bom, Ponte Preta 0 e Ipiranga 1. E a Ponte não jogou nada nesse jogo também, tá? Mereceu a derrota, inclusive, pela 8ª rodada. 9ª rodada, a Ponte empata com a ABC. A Ponte foi melhor que o ABC? Não. Eu acho que a ABC também não foi melhor que a Ponte. Não, jogo para empate. Jogo para empate. E a Ponte vence. Quer dizer, a Ponte tem um esquema de jogo que é defensivo e a Ponte tem um nível de atuação. A Ponte tem um nível de... A Ponte é regular. A Ponte geralmente não joga melhor do que os times que ela enfrenta. Geralmente não joga. Mas e agora como é que você explica que tá ganhando? Então, a Ponte é cirúrgica. A Ponte é um time cirúrgico. A Ponte aproveita as oportunidades, Carlos. Por exemplo, você tá falando do jogo contra o Ituano, o Gé entra e faz o gol. Ele aproveitou a oportunidade que teve. Não, mas a Ponte teve chance contra o Ituano, cara. Eu lembro, eu tenho na retina aqui, ainda falei aqui, me diga uma defesa do Diogo Silva. O Diogo Silva não fez defesa. No jogo contra o Ituano, a Ponte jogou bem. Mas a Ponte tem a primeira colocação do campeonato, a Ponte não merece a primeira colocação. Eu não vou dizer isso, cara. Porque, são 6 vitórias no campeonato. Tanto que eu trabalho, cara, eu merecia ser milionário. Não, mas são 6 vitórias, Carlos. Não tem como você falar que um time que ganhou 6 vezes na competição, ele não merece estar na ponta da tabela. Porque o Caxias também tem 6 vitórias, está em segundo lugar. Só que o Caxias ele tem um jogo a menos. Então, se ele vencer, ele vai para 7 vitórias. Ele vai passar a Ponte Preta. Ele vai passar a Ponte Preta. A Ponte que ele vai para 21, né? Mas ele vai para 7 vitórias. Sim. Então, 6 vitórias no campeonato que tem até agora 10 jogos... você não pode falar que um time desse não merece estar lá na ponta. Mas que a Ponte Preta, em alguns jogos, ela mata o torcedor do coração, mata. Sim, o futebol da Ponte precisa melhorar um pouco. E hoje, se não fosse o Diogo Silva, a Ponte tinha perdido o jogo. Sim. A Ponte tinha perdido o jogo. Sim, sim. 9 da noite, 55 minutos. Vamos pro intervalo, Bolacha? Vamos pagar esse intervalo e aí a gente fica à vontade. A gente fica, em definitivo, até 10h29h59 para falar muito dessa vitória da Ponte, né? Essa vitória importante da Ponte Preta na 10ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A Ponte chega a 20 pontos, torce agora pro Caxias não vencer o Ituano, e aí o Caxias vai ficar atrás da Ponte Preta. A Ponte, se acontecer esse resultado, retorna à liderança do campeonato após 10 rodadas, e a gente vai dar as notas dos jogadores da Ponte Preta na sequência e também vamos trazer mais informações para você e se pá, a entrevista coletiva do Alberto Valentim. Eles estão esperando, viu, Marcelo Corsato? E a gente vai esperar também. Temos mais 34 minutos no ar aqui na Valinhos FM também, na Rádio X Alphaville e no Portal Futebol Interior. Rapidinho, você vai chamar o intervalo aí, mas... Tô querendo. Nesse retrato, né, da classificação agora, eu tô falando nesse retrato, não acabou a rodada ainda, gente. E é bom a gente já ir fazendo esse tipo de coisa, tá? A Ponte iria ficar no mesmo grupo do Guarani. Daqui a pouco você pode falar mais sobre isso também depois do intervalo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia?
Amigos do futebol interior. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19996984579. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. 9 da noite, mais 59 minutos. Excelente noite de sábado para você que está acompanhando a gente hoje, 28 de junho de 2025. Para a concessionária Sim, restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, Clube Concórdia e Futebol Interior. Estamos apresentando o Fim de Jogo no sábado. Sábado à noite tudo pode mudar. Tava dando uma zapeada aqui nas redes sociais e encontro uma matéria, uma manchete. Mulher casada vai para a festa de São João escondida do marido e quando chega na festa encontra o próprio. Ele também foi, Tony. Foi curtir. Ele também foi curtir a festa de São João. Aí ninguém pode brigar com ninguém, né? Porque os dois foram curtir escondidos. Não tem nada a ver essa matéria aí, ó. Volta lá, Marcelo, porque pra gente fazer só a configuração dos grupos, o Guarani é o 7º ou 8º nesse momento. Me ajuda aí. Guarani é Então não. Então o Guarani não tá no grupo da Ponte. Então, peraí. Eu confio mais nessa tabela aqui. Eu tava na outra. Eu confio mais na do futebol interior, cara. Então, o Guarani tá na 8ª colocação, tá? Que tá falando que o Guarani tá em 8º. Tá em 8º, ó. Então, vamos lá. Mas tem tabela falando que tá em 7º. Não, o Guarani tá em 8º. Porque aqui, ó, a tabela que eu tô acompanhando, eles não fizeram o jogo do São Bernardo. Então é o jogo do São Bernardo que tá tirando o Guarani da 7ª e colocando na 8ª. Então vamos lá. Pra segunda fase, os grupos... Acompanha o futebol interior, querido. Isso. Vamos lá, ó. Os grupos, então, é isso mesmo. Os grupos são assim. O primeiro colocado, na segunda fase, ele forma um grupo com o 4º colocado. Quem é o 4º colocado hoje? Ipiranga. 5º colocado? CSA. 8º colocado? Guarani. Então seria Ponte... Ipiranga, CSA e Guarani. Isso. Você tá marcando bonitinho aí? Ponte, Ipiranga, CSA e Guarani. Então vamos lá. E aí o segundo colocado enfrenta o terceiro, o segundo hoje é Londrina, certo? Terceiro, Caxias. O quinto... Não, o quinto de novo? O sexto, São Bernardo? Não.
Ó. Não, você falou errado ali então. Então tá, vamos fazer de novo. Ó, o primeiro colocado enfrenta o... É o sexto. Ah. O segundo colocado enfrenta o terceiro, o sexto e o sétimo. Ah, bom. Tá. Então vamos lá. Londrina é o segundo. Caxias terceiro. Caxias o terceiro. São Bernardo é o sexto. E o sétimo é o Brusque. Então vamos lá. Marca direitinho aí, Carlos. Londrina. Caxias. São Bernardo e Brusque. Só que o problema é o seguinte, ó. Não acabou a rodada ainda. Se o Caxias empatar amanhã, ele passa o Londrina. Ele vai para a segunda colocação, aí não mexe no grupo da Ponte, se ele empatar. Só que se ele ganhar amanhã, e aí a gente tem que colocar isso, porque são 10 rodadas e o Caxias não terminou a 10ª rodada ainda. Então, se o Caxias ganha do Ituano, o Caxias toma a segunda posição da Ponte. Então, vamos fazer, Carlos, supondo que o Caxias vença e a Ponte vai para a segunda colocação. Então, aí... Tem alguma possibilidade do Guarani sair da 8ª colocação nessa rodada? Cara, eu acho que tem, porque o Ituano não jogou ainda. O Ituano iria a 16 se ele vencer. Ah, o Ituano joga justamente contra o Caxias. Contra o Caxias, é. Aí você me pergunta, mas se o Ituano empatar, não, porque ele fica com uma vitória a menos. O Maringá já jogou? O Maringá já jogou, mas tem o Náutico também, que pode tirar o Guarani da 8ª colocação. Então isso a gente tem só muita pode... coisa ainda. A gente só pode Floresta fazer isso... também pode tirar. A gente só pode fazer isso, na verdade... Mas eu tô fazendo um retrato de agora. Um retrato de agora. Então, eu até, é líder do campeonato. Eu até queria fazer o retrato de colocar o Caxias na primeira posição. Mas eu não vou fazer porque fica injusto, porque o Guarani pode não terminar a 10ª rodada entre os 8. Tá. Não, o retrato tem que ser de agora. Então repita aí o grupo da Ponte Preta neste momento. Ponte enfrentaria o Ipiranga, o CSA e o Guarani. E o outro grupo, Londrina, Caxias, São Bernardo e Brusque. Lembrando que na próxima fase, os 2 melhores de cada grupo já conseguem o acesso para a Série B. Exato. E é turno e retorno. Então, por exemplo, se o Guarani cair no grupo da Ponte Preta, ou se a Ponte cair no grupo do Guarani, já vai ter esse derby agora da 15ª rodada, que vai ser no Majestoso, e teremos 2 derbys na próxima fase. Na verdade, é isso, né? Eu vi gente falando que poderemos ter 5 derbys. Não, é só 3. A possibilidade, no máximo, 3 derbys é o máximo. 3 derbys, isso. É o máximo, porque pode ser, por exemplo... Para ter derby na final, tem que ser um primeiro de um grupo, outro primeiro do outro. Isso, e aí... Não, mas... Ser derby na final. Mas mesmo assim seria só 3 derbys, porque aí eles não estariam no mesmo grupo. Não, são 3 derbys de todo jeito. O máximo é 3 derbys. São 3 no máximo. Então, o máximo 3 derbys. Não tem como ter mais. Já os derbys aconteceriam na fase de grupos. Na próxima fase. É melhor, né, que esse... Eu entendo que seria melhor que esses derbys acontecessem já lá na final. Por quê? Porque aí os 2 times já teriam conseguido o acesso. Mas você não tem aquela teoria que se for para fazer a final com o Guarani é melhor... Não, se for fazer a final pro Guarani e perder, é melhor não ir pra final. Mas como você vai saber se vai perder? Eu não sei, né? Então, eu não sei. Então, vai, né? Eu não sei. Não, mas você é diferente mesmo, né, cara? Você falou isso aí quase um mês, cara. Cara, eu tô dizendo possibilidade de ter 3 derbys. É só isso que eu tô falando. O que eu quero... Agora eu tô mudando pra final, Ponte Guarani. O que eu quero é uma... O que eu queria é que a Ponte não ficasse no mesmo grupo do Guarani. Esse é um ponto. Entendi. Esse é um ponto. Não queria que a Ponte ficasse... Parece que temos o Alberto, só não temos o repórter, mas você pode chamar, viu, Carlos? Sim. Você já recebeu a segunda ou só a primeira? Só a primeira? Quer esperar, Bolacha? Não, vamos soltar aqui. Você espera ou o que você quer fazer? Não, dá pra mandar outra aqui pra você também, já. Já recebeu? Já recebeu? Então vamos lá. Então digitando mais aqui. Então já temos 2 do Alberto Valentim. Marcelo, se quiser colocar. Pode colocar no ar então o Alberto Valentim, o professor, falando dessa vitória da Ponte aí, Bolacha. Boa noite. Era um jogo muito difícil, fora de casa, por algumas razões, pela forma que esse adversário joga, que é muito diferente das demais equipes de Série C, de Série B e Série A, de uma intensidade enorme. Para quem não sabe, são 11 partidas que eles estavam invictos aqui, então tem que enaltecer as estratégias que nós fizemos para esse jogo, os jogadores cumprindo mais uma vez aquilo que nós tínhamos proposto, tanto do lado defensivo quanto do lado ofensivo. É um grupo que está entendendo que não tem vaidade, que tem que cada um procurar ajudar individualmente para o coletivo vir muito forte. Hoje, o coletivo ganhou mais uma vez, aqueles que iniciaram, aqueles que terminaram o jogo, aqueles que vieram para
para dar força para os companheiros, obviamente aqueles que não puderam vir também, porque nós fizemos uma semana muito positiva nos treinos, foi mostrado para os atletas na preleção. Então, estão todos de parabéns. É um grupo que sabe o que quer, um prazo de validade longo para os nossos objetivos lá no final. Vamos lá. Nós analisamos muitos jogos do campeonato da Série C do Maringá, da Copa do Brasil, contra times com um elenco muito forte. O Atlético Mineiro, por exemplo, com um elenco um dos mais fortes do Brasil, e o quanto a gente estudou esse time, porque todos os times que vêm jogar aqui sofrem muito essa pressão, porque é um time que duela o tempo inteiro. Não é um time que faz posse, é um time que tem essa bola longa direcionada, são jogadores que vêm para esse apoio, para ganhar essa segunda bola, são jogadores com características muito diretas para isso. Então nós já sabíamos que nós iríamos sofrer, entre aspas, esse lado defensivo, porque você não conseguindo roubar essa bola lá, algumas vezes, porque nós conseguimos até roubar e fazer com que eles não chegassem no nosso bloco baixo, defensivo, mas ali a gente já esperava por isso, porque os outros times sofreram muito isso aí. Por isso eu repito para vocês os 11 jogos que eles estavam invictos aqui. Então, em relação ao segundo tempo, voltamos com alguns ajustes que nós tínhamos que fazer, né, principalmente para ganhar essa segunda bola, ter uma proteção de profundidade muito segura. Nós fizemos bem isso e pena que vocês não podem ver, nós fizemos jogadas de gol nos treinos, parecidas com o que o Lucas fez aqui, uma grande jogada de tabela primeiro, porque nós mesmo sabendo que o adversário marcava individual, poderíamos ter essa superioridade e essa jogada saindo, tabelando, e aconteceu, me desculpe se eu estiver errado ali, com o Dudu e com o Lucas, nossos dois médios, nossos dois volantes, e um gol do Lucas, ele foi muito feliz na batida. Nós vamos fazer aquilo que nós temos feito muito, iniciar a semana com as nossas correções, com as coisas positivas que aconteceram, mesmo sabendo que hoje foi um jogo muito diferente, né, daquilo que a gente vinha jogando, daquilo que nós vamos enfrentar até no próximo jogo, mas não fugindo, com muita humildade, com muito pés no chão, com muita entrega em todas as sessões dos nossos treinos. Nós temos que aproveitar ao máximo nossas sessões de treinos, de campo, de vídeo, que ela serve muito, já falei para vocês, ela serve muito para que nós acertemos tudo aquilo que nós temos que fazer. Então, descansar agora, voltar para Campinas com esses 3 pontos importantíssimos e trabalhar duro. Segunda-feira já estamos lá trabalhando para preparar esse jogo contra o Tombense. Aí o técnico Alberto Valentim, em entrevista coletiva após a vitória da Ponte Preta por 1-0 contra o Maringá no estádio do Willie Davis. Vai, Carlos, analisa a entrevista do professor que saiu vitorioso mais uma vez. É claro que ele tem que enaltecer o elenco. Tá certo ele, falou que a jogada do gol foi treinada, que trabalhou bastante na semana, né, que o Maringá é um time que joga com marcação diferente. Você entende o futebol? Todo mundo elogia o esquema do Maringá, né? A classificação do Maringá no campeonato, na Série C do Campeonato Brasileiro. Não está nem entre os 8. O Maringá hoje é o 10º colocado. Então, mais uma vez vou falar aqui, o que vale é bola na rede. A Ponte venceu pelo placar de 1-0. É isso que conta. Mas é importante entender que tem muita coisa para arrumar. Precisa ajeitar o time, né? Hoje a Ponte venceu, ok, uma partida maravilhosa, extraordinária do goleiro Diogo Silva, que salvou a Ponte. Ele não fala, lógico, né? Ele poderia até ter falado, né? Mas ele não fala em nenhum momento das defesas do Diogo Silva. Tá certo, ele tem que enaltecer, porque quando perde, né, só sobra bucha para ele, né? Então quando ganha tem que enaltecer mesmo o trabalho. E é isso. Vamos esperar para ver
que essa Ponte Preta pode apresentar contra o Tombense, Marcelo. Muito bem, 10 da noite mais 12 minutos, 10 da noite mais 12 minutos. Agora vamos fazer o seguinte, então. Você, Carlos, vai falar jogador por jogador. Eu e Pedro Lino vamos gabaritar os atletas ponte-pretanos que trouxeram a vitória 3 pontos para Campinas. As notas do jogo no ar para você. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos lá então, as notas do jogo. Começar com o goleiro da Ponte. Sempre assim, Marcelo, depois Pedro Lino, tá? 9. Sempre assim. Então peguem o microfone na mão. Vai lá, Marcelo. 9 pro nosso Diogo Silva. Cara, o que ele precisava fazer? Ele precisava se ele dar pirueta. Cara, pra ele fazer um 10, ele tinha que ter estádio. marcado um gol. Se ele tivesse marcado um gol, dava um 10 pra ele. Caramba. Vai, Pedro. Diogo Silva, nota 10. 9,5 de média. Maguinho. Cara, se a Ponte tivesse perdido o jogo ou empatado, eu ia dar nota um pouco menor para cada um deles. Mas como eu tenho na minha cabeça um pensamento, né, e tenho uma regra, como a Ponte trouxe 3 pontos, eu vou dar 5 pro Maguinho. 5,5 pro Maguinho. 5,25 de média. Wanderson. Esse jogou mais um jogo melhor do que a maioria dos jogadores da Ponte. 5,5 para ele. Wanderson, 5,5 também. 5,5 a média. Emerson Santos. 5 para ele. Emerson Santos, nota 5,5 também. 5 foi bom. 5,25 de média. E o Arthur, hein, que saiu no intervalo. 5. Nota 5. Tomou amarelo lá, quase foi expulso. Aí saiu no intervalo, nota 5. Lelkovic. 5 também. Nota 6 pro Lelkovic, jogou bem hoje. Discreto, né, o Lelkovic, né? Não, o Pedro Lilo acabou de falar que ele jogou bem, pô. Sérgio Rafael. Ah, não, peraí. O Sérgio Rafael entrou no segundo tempo, não vamos falar dele, não. Vou falar, os que entraram a gente fala depois. Não, você tá meio confuso aí. Sim. Lucas Cândido. Então, meteu o gol, né? Bola na rede. 6. Nota 7 pro Lucas Cândido. 6,5 de média. Dudu. Deu passe e assistência pro gol, hein? 5. Nossa. Nota 5 também. Quase foi expulso mais uma vez, só que aí o Alberto Valentim, esperto, tirou ele no decorrer do jogo. Everton Brito. Pelo segundo tempo, 6. Everton Brito, 5. 5,5 de média. Jean Dias. Pedro Lino é diferente, né? Jean Dias. 5 também. Jean Dias não tá jogando bem, não. Jean Dias, nota 5 também. Mas o que ele corre, né? A gente tem que colocar ele isso aí. corre, ele cobra o escanteio, Vai. tá em todo lugar. Vem aí a Ponte 10K, ele pode se inscrever. Mas é sério mesmo que você vai criticar o Jean Dias? Não tô criticando. Eu tô falando que pra correr, ele corre. Pô, se inscreve na 10K. Que nota pro Jean Dias, ô Pedro? Jean Dias, nota 5,5. 5,25 de média. Só um parênteses aí. É chato pra caramba, hein? Gé. Ah, cara, hoje as decisões do Gé não foram boas, não. 5. Já nota 5 também. 5 de média. Agora vamos pros caras que entraram. As opções do treinador. Sérgio Rafael entrou já no intervalo. 5. 5,5. 5,25 de média. Luiz Felipe entrou a 31 do segundo tempo. Esse aí é queridinho. 5. Nota 5 também. 5 de média. Léo Oliveira. Cara, o Léo Oliveira, o futebol dele caiu bem, hein, com relação ao Campeonato Paulista. Eu não entendia porque que tava no banco de reservas, mas agora eu tô entendendo. 5. 5 também. Tem uma música do P.O. Box que fala, não tô entendendo. Bruno Lopes. Cara, o que você vai achar? 5. 5 também. Diego Tavares. 5 de média. Tá bom, 5, vai. Você sabia a nota dele? 5. Vocês estão colando, né? Alberto. Ele é diferente. Não, ele é diferentão. Eu fico imaginando, cara, uma transmissão Gustavo Marques e Pedro Lino. Meu Deus do céu. Minha Nossa Senhora. Calma, Pedro, segura aí. Nossa Senhora. Alberto Valentim, Marcelo. Ah, cara, o time ganhou, Critica o treinador, vai. Não, eu não vou criticar, mas eu acho que ele escalou o time errado. Eu não entraria com o time assim. E algumas substituições ele fez, na minha visão, o que eu não faria. Ele acerta quando ele tira rápido o Dudu. Então, por isso, eu vou dar uma nota 7 pra ele. Só pra contrariar um pouco o Marcelo Corsato,
Coloca 7,5. Eu ia dar 7, mas só pra contrariar 7,5. 7,25. É um jogo fora de casa. O Pedro Lino encheu a boca pra falar. Ele não falou nenhuma vez que os caras não venciam há 6 jogos no Você não me ajuda, cara. Não, encheu a boca pra falar. E ele não repete. falou nenhuma vez que o Maringá não vencia 6 jogos. Era só, não, o Maringá está a 11 jogos invictos. A Ponte Preta foi lá e... Como fez com Confiança. E eu falei no final no final da transmissão. Lembra? Ele não tá prestando atenção no que a gente fala, Pedro. Então ele não presta atenção. O negócio atenção. dele é criticar só. Mas depois a culpa é nossa. Não Depois é a isso que eu culpa tô é falando. nossa. Eu não tô falando que ele não falou depois que a Ponte quebrou coisa. Eu tô dizendo que toda hora ele falava, o Maringá está 11 jogos invictos no WD. Willie Davis, tá? Está 11 jogos invictos. E aí, só que não falava que estava 6 jogos sem vitória no campeonato. E eu falei na hora da macaca que a Ponte era a favorita para o jogo contra o Maringá. Era a favorita. A Ponte está na liderança, era a favorita e ganhou o jogo. Ganhou o jogo, foi lá e quebrou mais um tabu, como também quebrou a invencibilidade do Confiança em casa. Confiança não perdia em casa, 20 jogos. Você achou a nota nossa pro professor ruim? Não. Eu achei melhor. Eu Foi achei boa. que ia ser menor. Foi boa. Você E mandou bem. ele ganhou o jogo, cara. Eu vou dar nota 7 pela atitude rápida que ele teve por ter tirado o Dudu. Porque se não fosse, se ele tivesse demorado um pouco mais, eu ia dar no máximo 6. A nota do professor foi boa, mas o time todo, tirando o Diogo Silva, todo mundo com nota menos de 6. Deixa eu ver aqui, só o Lucas Cândido, que teve 6,5, porque você deu... o Pedro subiu a nota do cara lá em 7. Mas ele fez o gol, né? Nesse caso eu sou Ele obrigado tá a tudo olhar pro bem, Pedro. não. Cara, uma coisa é o que a gente tava falando, ó. Ele não tava jogando nada, ele não tava jogando Mas bem. ele fez o gol, pô. A Ponte ganhou de 1-0, cara. Quem fez o gol? Ele? Tem que aumentar a nota do cara, tá certo mesmo. Eu só não falei que ele foi o melhor em campo por conta do Diogo Silva. Não, hoje não dava, né, Pedro? Não, hoje não dava. Hoje não tinha jeito, né? O Diogo Silva foi simplesmente um monstro em campo hoje. Arrebentou. Tá, então as notas do jogo. Ponte Preta 1, Maringá 0 aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Muito bem, estamos de volta, 10 da noite mais 19 minutos. Tem comentário final daqui a pouquinho para as plataformas no YouTube e também no Instagram. Você que está com a gente até agora aqui no YouTube, acompanhando a nossa transmissão, a gente agradece demais o carinho neste sabadão. Não esqueça, se for curtir festa, avisa a esposa, hein? Que agora há pouco deu um BO aí, o cara não avisou a esposa, chegou lá e encontrou a esposa. Você deveria fazer um programa tipo estilo Léo Dias, sabe? Jornal News, Você acha que ia alguma dar coisa. bom? Cara, você gosta de uma fofoca, hein, velho? 10h19, já 10h20 em Campinas. Ó, vamos chamar um comentário final? Essa também nunca tinha ouvido, cara. 10h19, já 10h20. Vamos fazer um comentário final? Depois, peraí, antes do comentário final... Que senão você estraga o comentário depois final. Você vem falar que eu que tenho problema, né? Não, e ele fala que você é diferente. Ele fala que eu que sou diferente. Essa vai ficar marcado pro rádio, pra todo e sempre. Agora são 10h19. Daqui a pouco são já 10h20. Melhor que essa, só pontualmente 10h01, só. Pontualmente 10h01, depende do relógio. Tem relógio que não tá marcando 10h01 ainda. Bom, agora sim 10h20. Vamos fazer o seguinte, então. O primeiro comentário final vai ser pro YouTube. Daqui a pouco são 10h21, hein, Marcelo? Já 10h21. O primeiro comentário a gente vai colocar pro YouTube, então vai ser aquele um pouquinho maior, mas só um pouquinho. O Carlos comanda, viu, Bolacha? Solta aí. Agora, o comentário final. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, transmitimos aqui nos canais Futebol Interior no YouTube, Futebol Interior, a vitória da Ponte, quebrando a invencibilidade do Maringá no estádio Willie Davis, pelo placar de 1-0 com o gol do Lucas Cândido. Estive ao lado do Marcelo Corsato, também do Pedro Lino e do Eduardo Rodrigues, o Bolacha, na mesa de áudio e vídeo dos canais Futebol Interior. O Corsato, Ponte Preta venceu o Maringá pelo placar de 1-0, gol do Lucas Cândido.
Mas o goleiro da Ponte pegou muito hoje o Diogo Silva, hein, Corsato? Jogou demais. Mais uma vez mostrando que é uma excelente contratação da Ponte para a temporada. O Diogo Silva garantindo 3 pontos para a Ponte Preta aí. A Ponte teve mais sorte do que juízo. Aproveitou no comecinho do segundo tempo uma bola do Lucas Cândido de fora da área, fez 1-0. Mas o Maringá jogou o jogo melhor do que a Ponte Preta. Só que o que vale é bola na rede. A Ponte colocou uma. O Maringá não conseguiu a vitória, não conseguiu colocar nenhuma no gol da Ponte. Então, por isso, a Ponte Preta consegue mais uma vitória fora de casa e bate o Maringá, que dificilmente perde na sua casa. A Ponte jogando fora de casa, sinônimo de vitória, né? Porque a Ponte só tem 1 empate jogando fora de casa, 4 vitórias. A Ponte está simplesmente invicta jogando fora de casa, Corsato. Das 6 vitórias no campeonato, a Ponte tem 4 fora de casa. Pois é, Ponte Preta fora de casa é imbatível. Ninguém consegue vencer a Ponte Preta quando a Ponte Preta joga fora do Estádio Moisés. Lucarelli e Lucas Cândido marcou, a Ponte Preta venceu. O Maringá volta a campo agora para jogar contra o Tombense na segunda-feira. Não nessa segunda-feira, na próxima segunda-feira, Macaca contra a equipe do Tombense pela 11ª rodada Série C, Campeonato Brasileiro. Comentário final. Muito bem, 10 da noite mais 23 minutos, 10h23. Pedro Lino, passa pra gente aí então o seu destaque final nessa nossa jornada esportiva. A Ponte Preta que trouxe uma vitória, mais uma fora de casa, 3 pontos. É líder no momento do campeonato, 20 pontos. Marcelo, a Ponte Preta que volta hoje mesmo para Campinas, de voo de Maringá para Campinas, e volta aos treinamentos na segunda-feira à tarde. A Ponte Preta, como venceu o Maringá hoje, é a líder momentaneamente com 20 pontos ganhos da Série C do Campeonato Brasileiro. Só que o Caxias enfrenta o Ituano amanhã, às 7 horas da noite, no Centenário, e poderá roubar a liderança da Macaca. A Ponte Preta, Marcelo, que tem 4 jogadores pendurados para a próxima partida: Maguinho, Simon, Léo Oliveira e também o Diogo Silva. E a Ponte volta a campo no próximo sábado, dia 5 de julho, às 7h30 da noite, no Estádio Moisés Lucarelli contra a Tombense. Eu me despeço de vocês aqui. Um grande abraço, uma boa semana e tamo junto, pessoal. Valeu! Beleza, esse Pedro Lino, repórter aqui do Portal Futebol Interior, trazendo as informações da Ponte. Só pra gente ratificar, aí o Pedro falou o próximo jogo da Ponte. Na tabela da CBF, esse jogo foi remarcado pra segunda-feira, tá? Esse jogo tá remarcado pra segunda-feira, às 7h30 da noite, aqui em Campinas, no Majestoso. Tem tabela aí marcando o jogo para sábado, mas na tabela da CBF o jogo está marcado para segunda-feira. Então, o próximo jogo da Ponte Preta é na segunda-feira, dia 7 de julho. Isso, 7h30 da noite a Ponte joga aqui em Campinas contra a equipe do Tombense. Muito bem, 10 da noite mais 24 minutos. Antes do último comentário final, ô Bolacha, solta aí a ficha técnica do jogo, porque aí o Carlos vai desfilar e vai falar os nomes dos que fizeram o espetáculo, a vitória da Ponte Preta fora de casa hoje, lá no WD, em Maringá, pelo placar de 1-0. Ficha técnica do jogo. Sempre pra sempre, de bem com a vida, aqui nos canais Futebol Interior. Macaca venceu a equipe do Maringá pelo placar de 1-0. O gol foi do Lucas Cândido, a 3 do segundo tempo. Diogo Silva, Maguinho, Wanderson, Emerson Santos, Arthur, depois o Sérgio Rafael e Léo Kovic. Lucas Cândido, depois o Luiz Felipe, Dudu, depois o Léo Oliveira, Everton Brito, Jean Dias, depois o Bruno Lopes, depois Diego Tavares, Alberto Valentim, o treinador da Ponte Preta. O Maringá de Tony no gol, Max Miller, Tito, John Alexander e Ronaldo Carvalho. Buga, Evanderson, Vinícius Amaral e Negueba. Robertinho e Raí Natalino. Entraram no time no Jorge Castilho, o Júlio Rodrigues, o Cristóvão, o Maranhão, o Rafinha e o Danielzinho. Danielzinho que inclusive fez o Diogo Silva fazer uma das 4 defesas muito difíceis que ele fez no jogo. Público total 4.160, renda R$ 32.590. Lucas Cândido foi para a rede a 3 minutos do segundo tempo. Chute de fora da área, assistência do Dudu. O árbitro de Santa Catarina, Luiz Augusto Silveira Tisne, auxiliado pelo Bruno Miller e o Hector Andrei Lisboa Jacques. O quarto árbitro, Kleber Ariel Gonçalves Silva
do Paraná. O John Alexander e o Ronald Carvalho foram amarelados pelos lados do Maringá. Na Ponte Preta, Léo Kovic, Dudu tomaram cartões amarelos aqui no time da Ponte Preta. 2 cartões para a Ponte, 2 cartões para o time do Maringá. Fim de jogo, 10ª rodada, Série C do Campeonato Brasileiro. Primeiro jogo da história entre Ponte Preta e Maringá. A Ponte Preta que havia jogado em Maringá em 1982, no dia 20 de janeiro, portanto mais de 43 anos. Ponte Preta venceu o Grêmio Maringá, que não é esse Maringá Futebol Clube. A Ponte Preta empatou naquela oportunidade com o Grêmio Maringá pelo placar de 0-0, portanto 43 anos depois, a Ponte Preta volta à bela cidade de Maringá, no interior do Paraná, e vence com o gol do Lucas Cândido, 1-0. O Dogão Macaca venceu e nesse momento, a rodada não acabou ainda, mas reassume a liderança da competição. Ficha técnica do jogo. Tá aí então, a Ponte Preta venceu mais uma fora de casa, 20 pontos e torce contra o Caxias para fechar a rodada novamente na primeira colocação do Campeonato Brasileiro da Série C. Para concessionária Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, Clube Concórdia e Portal Futebol Interior, estamos no ar, YouTube, nosso canal de áudio e também na X Alphaville e na Valinhos FM 87,9. O Bolacha 10h28, quase 10h29, pelo adiantado da hora, vamos soltar aí então o comentário final para o Instagram, aquele mais curtinho, aquele mais pequenininho, para a gente trazer aí a opinião de Maringá 0, Ponte Preta 1 para o Instagram. Agora o comentário final. Carlos Corsato. Transmiti aqui nos canais Futebol Interior, vitória da Ponte 1-0, gol do Lucas Cândido a 3 minutos do segundo tempo para cima do Maringá. E aí, Corsato, Diogo Silva jogou muita bola, salvou a Ponte, a Macaca venceu mais uma fora de casa. Foi o cara do jogo, Diogo Silva. O Lucas Cândido fez o gol no comecinho do segundo tempo, mas se não fosse o Diogo Silva, o goleiro da Ponte, o resultado teria sido diferente. A Ponte vence mais uma fora de casa, Carlos. Próximo jogo da Ponte contra o Tombense, dia 7 de julho, segunda-feira, 7h30 da noite, no Majestoso. Comentário final. Muito bem, 10 da noite mais 29 minutos, acho que passamos todas as informações aí para a nossa audiência, agradecendo a rapaziada do YouTube, você que participou com a gente, mandou mensagem, tá com a gente na live até agora, você da Valinhos FM, da X Alphaville também. Seu destaque final, Carlos? É isso, apesar do futebol não ser aquele futebol que deixa o torcedor da Ponte, a Ponte venceu e convenceu, né? Aquele futebol que, não, a Ponte como líder do campeonato foi até Maringá e mostrou que foi melhor do que o time do Maringá. A Ponte sofreu demais, o Diogo Silva fez 4 defesas importantíssimas, difícil, que talvez se fosse outro goleiro, a Ponte, ele teria tomado o gol, mas ele não, ele foi lá, fez a defesa, salvou o time, né? O resultado foi injusto? Cara, no futebol não tem justiça, né? Oswaldo Alvarez, com toda a sua sabedoria, já falava, né, que o que vale é bola na rede, né? Futebol é bola na rede. E é isso mesmo, a Ponte venceu, o Maringá não conseguiu fazer gol, a Ponte venceu 1-0, conseguiu a sua 4ª vitória fora de casa. São 5 jogos. Cara, são números imprescindíveis. A Ponte disputou 15 pontos fora de casa. Ganhou 13. Pelas minhas contas aqui, dá mais de 85% de pontuação jogando fora de casa, né? Podemos dizer que pelos números, o esquema de jogo da Ponte Preta fora de casa é simplesmente sensacional, né? Muito bom, não tem o que criticar. O desempenho poderia ser melhor? Poderia ser melhor, mas o que vale nesse momento? A classificação. Então, ainda bem que a Ponte está ganhando e que tem e pode o Valentim fazer esse time melhorar. Eu acho que a Ponte tem condições de melhorar, a Ponte tem jogo para isso, a Ponte tem jogador para isso. Hoje, por exemplo, o Elvis não jogou, o Elvis não entrou em campo, né? Toró também não esteve em campo. Enfim, jogadores que até dia desse era titular. O Elvis titular absoluto, né?
Hoje não jogou um segundo sequer. Então é isso, Corsato. Acho que dá para melhorar sim. Apesar da vitória, a Ponte tem que melhorar bastante o seu futebol, porque hoje, graças ao Diogo Silva e ao gol do Lucas Cândido, né, que se ele não tivesse feito o gol, o jogo teria ficado no 0-0, a Ponte não ia tomar gol, mas se não tivesse o Lucas Cândido para fazer o gol, a Ponte não teria vencido o jogo. Então, graças a Lucas Cândido, que eu critiquei muito no primeiro tempo, e a Diogo Silva, a Ponte venceu o jogo pelo placar de 1-0. Na segunda-feira a gente vai falar mais disso, tá? Na Hora da Macaca, às 9 horas da noite, lá no YouTube. Hora da Macaca, eu conto com a sua audiência. Que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine. Um abraço do tamanho do Majestoso para você. E não esqueça de se alimentar bem, né? Tirar o sódio da sua alimentação e beber muita água, porque mais vale uma pedra no caminho, no sapato, do que no rim ou na vesícula, tá bom? Um abraço pra você, se cuida, até segunda. Muito bem. Pequeno destaque final do Carlos Corsato. Na Hora da Macaca ele fala um pouquinho mais. Segunda-feira, 9 da noite no YouTube. Hora da Macaca. Carcem 10 está com a gente aqui. Valeu, Carcem. Obrigado pela audiência. Um abraço pra você, todo mundo que ficou junto com a gente aqui no YouTube também. Futebol Interior. Bom, para concessionária Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, Clube Concórdia e Futebol Interior, 10ª rodada Série C do Campeonato Brasileiro. Tivemos hoje Retro 0, Londrina 4, com transmissão do portal Futebol Interior. O Guarani venceu o CSA 1-0, a Ponte Preta venceu o Maringá pelo placar de 1-0 e você acompanhou no placar ao vivo. São Bernardo, 3 gols no primeiro tempo, venceu o Anápolis por 3-0. Amanhã teremos Figueirense e Concórdia. Concórdia, ó. Pelo amor de Deus, e Confiança, às 4h30 da tarde, ABC e Ipiranga no mesmo horário. Amanhã também, só que às 7 da noite, o próximo adversário da Ponte Preta joga em casa contra o Náutico. Nada de Mundial Interclubes pro torcedor da Ponte, hein? Série C amanhã, porque 2 jogos que interessam muito a Ponte às 7 da noite. Tombense e Náutico, Caxias e Ituano. Vamos estar acompanhando esses 2 jogos para falar muito na Hora da Macaca na segunda-feira. Teremos também na segunda-feira, 4 da tarde, Floresta e Brusque, e às 7h30 da noite, Itabaiana e Botafogo. A Ponte Preta, no momento, é a primeira colocada a 20 pontos. Só o Caxias, se vencer o Ituano, pode passar a Ponte e tomar de novo a liderança da Macaca na Série C do Campeonato Brasileiro. Agradecendo aqui ao Elcio Paiola, diretor executivo do Portal Futebol Interior, ao Dr. Arthur Eugênio Matias, na direção geral, lá na Valinhos FM, o Wagner Faneco, também o Décio Reis, rapaziada da X Alphaville, você que ficou junto com a gente nas parceiras na X e também nos 87.9 da Valinhos FM. A gente agradece de montão, obrigado pela audiência, pelo carinho e pela companhia. Em nome do Eduardo Rodrigues, o Bolacha, do Carlos Corsato, do Pedro Lino, eu, Marcelo Corsato, agradeço demais o seu carinho, a sua audiência, a sua companhia. Desejo a você um excelente final de semana. Valeu? Já era. Um abraço, juízo, se cuida e até mais. Tchau. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.